Estamos gravando aqui já. Boa noite a todos. Amém, boa noite. Amém. Boa noite. A gente pode começar fazendo uma oração. Eu faço, alguém faz aí. Vamos ver. Amém. Estou com o nosso ponto aqui. Eu vou fazer uma oração bem rápida, e depois, no final, algum de vocês quiser fazer a oração, Amém. tá Amém. certo? Ok, concordo. Ó, eu não sou muito bom em oração, então vamos ver o que vai sair aqui, né? Tá, vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui reunidos para o estudo da Tua Palavra, que nós possamos entender a Tua Palavra, Senhor, que é tão pura e bela, e que ela possa entrar no nosso coração, porque nós possamos guardar a Tua Palavra no coração para não pecar contra Ti, Senhor. Que ela nos traga sabedoria e discernimento para entender o que é certo e o que é errado, Senhor, e correção quando caímos no erro, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós podemos estar reunidos aqui juntos para poder estudar, porque não tem sido fácil enfrentar as lutas da vida, as oposições daqueles que te odeiam, Senhor. Porque, como o Senhor disse, se nos odeiam é porque odeiam a Ti, Senhor. Que dê tudo certo nessa jornada da faculdade, que enfrentemos muitas oposições, mas que sejamos luz nesse mundo cheio de trevas, Senhor. Estudaremos agora Provérbios de 7 a 9. Todo mundo possamos entender a sabedoria e aplicar na nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Certo. Deixa eu ver, o Pedro Henrique, é a primeira vez você aqui, né? Sim, é a primeira vez. Eu nem sabia que tinha reunião, senão eu teria participado no último sábado, mas é a primeira vez. Você não tinha conversado comigo sobre isso, justamente isso? É, só que quando eu falei com você já era no meio da semana. Foi na quarta, eu não vi no sábado passado, entendeu? Assim, você sabia que a gente gravou as outras duas reuniões? Sim, sabia, mas ao vivo assim é a primeira vez. Mas se quiser ver, eu vou postar o link da playlist depois, que aí já vê todos os vídeos listados, né? Ah, tá ok. Então vamos começar. Aqui já temos nossas 4 pessoas, então já tá bom. Ah, já melhor que nada. Vou compartilhar minha tela. Dessa vez eu não coloquei a musiquinha. Eu ia colocar uma música para vocês, mas aí eu comecei a conversar com ela, a gente ficou papeando aí É. fica para a próxima. Olha aí. Né? Eu tinha separado umas músicas do Inário Adventista, porque é o que eu mais conheço, mas fica tranquilos que não tem nenhuma heresia, viu? Pelo menos no que eu ia compartilhar. Mas vocês acreditam? Só tá uma pequena curiosidade. Que Aham. tem um hino no Inário Adventista por espírito de profecia. Com Ah, espírito. preocupante então. É sério, Eu é? que, quando eu era adventista, eu não sabia se tinha isso ou não, porque eles mudaram o Inário, né? Uhum. Aí eles vêm com músicas. Eu descobri esse hino quando eu fui com a minha mãe na igreja adventista. Tem umas vezes que eu fui com ela, depois que eu vim morar com ela, né? Aí eles tocam bem essa música. Aí eu ia até mostrar pra você, mas não sei, se vocês tiverem curiosidade, né? Olha, então, Eu posso Cristiano, até você, compartilhar o vídeo depois pra vocês no grupo, se vocês quiserem, né? Pra vocês ficarem escandalizados. Cristiano, você chegou a se batizar na igreja adventista? Sim, eu sou batizado lá. Sim. Quando você foi se batizar, eles entregaram alguma fichinha pra você, crer no espírito de profecia, você teve isso com você? Não foi muito bem a fichinha, mas eu tive que fazer umas declarações. Tem nisso, aquilo e Você tal. fez, você teve que fazer, para depois ser batizado. Uhum. Ah, entendi. Só queria confirmar mesmo com alguém que foi adventista. Porque eu ouço isso. falar muito isso, que tem uma fichinha lá, tipo, tem alguns itens, né? Um deles é crer na Ellen White. Então, pelo jeito é Sim, verdade. tem isso também. Eles falam no espírito de profecia, é a mesma coisa para eles, né? É, Mas isso tem É uma só para procede coisa. tentar de. disfarçar. É só para tentar disfarçar, mas é isso mesmo. É, É, no mas caso sabe é. uma coisa curiosa? Que assim, eu não lembro se eles falaram isso na época, mas no atestado de batismo, eu vou até compartilhar para vocês depois. Ah, Tem sim, lá legal.
essas mesmas coisas. E uma delas é a questão do dízimo. Você se compromete a sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas. Nossa, sério? Tem isso lá. Só que o curioso é que eu vi essa mesma coisa quando eu estava na Metodista. Então eu fico Olha, perguntando, que palhaçada é essa das igrejas fazerem a pessoa se comprometer a fazer todos esses votos, sendo que na Bíblia fala assim, você tem que crer em Jesus como Senhor e Salvador, só isso. Esse é um dos vários motivos para eu ficar assim, meio ressabiado com a igreja, ultimamente, né? Mas tem essa questão. Desde quando para você se batizar, você tem que se comprometer a dar dízimo e oferta. Isso é um absurdo, né? isso não pode. Mas enfim, É. já desviamos um pouquinho aqui. Acho que Já falamos aí na gravação. Então, da outra vez, minhas coisas aqui ainda estão um pouquinho em inglês, mas isso aqui é Provérbios, né? Eu acabei gostando de deixar o sistema em inglês, então deixa. Né? Bem, todo mundo leu os capítulos 7 a 9? Amém. Eu não consegui ler, porque agora há pouco eu saí da conferência da minha igreja. Então, mas eu vou ler com vocês aqui. Ah, beleza, a gente vai vendo Olha, Vocês eu vão- confesso que eu não li essa semana, tá? Mas eu já li Provérbios esse ano, inclusive com tá. meu filho, e eu tô Uhum. também relembrando e revendo meu aqui as guarda mais minhas seguro. anotações do ano passado. Certo. Tá. Na verdade, eu ainda vou chegar em Provérbios na minha leitura. Porque eu tô lendo a Bíblia Católica, então tô lendo os livros a mais. Então eu demoro um pouco mais para chegar. Eu tô em Judite. Nossa, Judite é uma coisa de louco. Livros Né? apócrifos, né? Porque assim, eles têm erros históricos tremendos, esse livro de Judite. Geográficos, é. Fala É assim muita. que Nabucodonosor era rei da Síria. Eles têm, na verdade, por isso que eles são apócrifos, porque eles têm erros Uhum. geográficos, erros históricos, erros Muitos de livros, né? heresia. Tem muita heresia, né? Por exemplo, Uhum. O livro de Tobias tem feitiçaria, né? Ensina a fazer feitiçaria. Feitiçaria, o anjo mentiroso, Então, É salvação isso que eu ia pelas falar. obras. O anjo mentiroso. É isso que eu ia falar. é, essa é a salvação pelas obras, oração pelos mortos. Isso, É, nossa, O muito anjo terror. mentiu. só doutrina boa. Nossa. Desculpa, perdão. Mas, O anjo Ainda bem que mentiu. não tem nenhum católico aqui dentro, não, né? mas não, mas não é questão, né? Mas às vezes eu tô aprendendo uma tal de ética e aí não é uma tal de... Essas éticas aí desses ateus aí, É, enfim, não, mas enfim, né? Mas é por isso que eles são apócrifos, né? sim. E Não, eles mas foram. não sei se você sabia que eles foram incluídos na Bíblia Católica só no Concílio de Trento. Só depois da Reforma Protestante. É Então, foi interessante. justamente uma reação à reforma. Isso, e no caso tem um versículo na Bíblia que prova o porquê que eles não estão incluídos, mas não é o caso do assunto de hoje. Fiquei curioso agora, hein? Deixa pra o ano que vem, ai, tô O ano brincando. que vem. Aqueles. Tô brincando. Não, mas Ah, tem um versículo que prova o porquê que eles não estão. É uma arma. Uma arma não, né? Nem pode falar arma assim, mas é uma ferramenta aí mas pra coloca nós aí no defender. chat, então, Alan, a referência do versículo pra gente ver Você depois. quer que É fale a fala dele? de Jesus? Quer que fale agora? Não. Não, só Não, coloca não. aí, depois a gente sempre acaba, depois a gente comenta É. um pouco, a gente acaba Não, falando mas essas coisas, então deixa aí só não, pra gente comentar então depois. deixa. Depois se vocês lembrarem eu falo. Aí vocês me cobram. Ah, beleza, então. Tá, mas tem um versículo daí que embasa o fundamento aí, o porquê que eles não estão aí no cânon sagrado, né? Depois eu Cânon, vou te lembrar então, porque eu fiquei curioso agora. isso, eu tenho que despertar a curiosidade, né? Vendedor é É assim, né? claro, né? Ah, Não, eu não sou mais vendedor, mas já fui um dia. já aprendeu já amanhã, né? Tá, vamos, capítulo 7. Eu fiz as minhas anotações aqui, eu sempre anoto um pouquinho. Eu costumo estudar aqui é, esses capítulos do estudo bíblico nosso, eu estudo pelo computador. Então a versão que eu uso é justamente essa que eu pego é daqui, né? É uma versão um pouquinho diferente, mas é aquela baseada no texto recebido. Aqui, ó. Oi. Brincando. Ah, aqui a gente tem em Foco. Provérbios 7 mais advertências contra a mulher adúltera. Nossa, acho que foram uns 3 capítulos, 3 ou 4 falando sobre isso, né? Então, acho que, não sei se a gente precisa retomar isso de novo, né? Porque
É interessante que a sabedoria ela é personificada como uma mulher, né? Mas ela é referência a Sim, Jesus mesmo. Ela, sim. assim, no texto, ela é personificada como uma mulher, como se fosse uma esposa, né? Uhum. Certo. E o contrário da sabedoria é como se fosse uma mulher adúltera, né? A mulher adulta, né? Então ali dá um contraste, né? É um contraste aí, linguístico. Enfim. Essa música que fala que o 7, né? Ele tem toda uma historinha. A gente pode até ver por esses dois lados, né? Não só a questão mais prática, como essa simbologia, né? Para representar bem, os maus caminhos, né? Como essa mulher adulta, né? Sim. Interessante, né? Muito bem isso também. Esse Provérbios 8, acho que o Alan até tinha adiantado em outra aula, na última É, aula, né? A gente gosta de pular etapas, né? pior que é errado. A gente se empolga, a gente vai do Gênesis ao Apocalipse depois que a gente volta nos Provérbios, né? Porque É aqui, ó, verdade. como o Alan falou, Provérbios 8, né? Chamada sabedoria, a referência a Jesus. Eu até separei uns versículos, né? Acho que fica até mais claro aqui, do versículo Certo. 22 a 36, Isso. né? Antes de eu ler aqui, ó, lá, eu vou ler aqui. Aqui, Provérbios 28, 22 e 36. O Senhor me adquiriu no princípio do seu caminho, desde antes de suas obras antigas. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, desde antes do surgimento da terra. Acho que esse termo ungida é bem forte, né? Quando eu li isso aqui, já pensei, ungido, lembra uma coisa, né? É, Quando ainda não havia abismos, eu fui gerada. Quando ainda não havia fontes providas de muitas águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos morros, eu fui gerada. Quando ele ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio da poeira do mundo. Quando preparava os céus. Não sei se vocês estão conseguindo ler direito aqui, né? Vou até aumentar um pouquinho aqui, tá? Para ficar melhor para ler. Quando preparava os céus, ali eu estava. Quando ele desenhava ao redor da face do abismo, a face do abismo, né? Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as pontes do abismo, quando colocava ao mar o seu limite para que as águas não ultrapassassem o seu mandado, quando estabelecia os fundamentos da terra. Então eu estava com ele como um pupilo, e dar seu agrado a cada dia, alegando perante ele o tempo todo. Isso para lembrar muito bem João, né? O comecinho de João também, né? certo. No princípio era o verbo estava com Deus, tudo que foi feito através dele, né? Certo. Então acho E que tem. o- po- é, não pode falar, você que é o mestre. não, que é isso. Aqui, ó. A tradução que você vê aí, ó, no caso seu, no verso 30 fala que estava com ele como um pupilo, mas no caso dá uma fugida na interpretação, é arquiteto. Então, esse é o problema da tradução aqui, né? Porque olha que interessante. Porque pupilo talvez a gente não entenda, não compreenda, mas arquiteto é a função ali que a sabedoria exerceu na criação. Né? Sim, E arquiteto é interessante que quando Deus, a primeira pessoa que a Bíblia fala ali sobre cheio do Espírito Santo, ele foi sim. Betsalel, né? Uhum. Betsalel, ele foi um artífice, né? Aqui, Ele foi um arquiteto, ele foi ali uma pessoa usada por Deus para construir o tabernáculo. sei. Sim. E ele tinha algumas características que lá na frente em Isaías fala que cairia sobre o Messias. Então ele é uma figura do Messias. Sim, Como assim uma figura, né? Por causa que ele trabalha, né, com as suas mãos ali como um arquiteto, como um artífice, como alguém que coloca a mão na massa, que Deus capacita para poder construir os utensílios do tabernáculo, que cada utensílio também aponta para Jesus, uhum. né? Cada utensílio, a pia de bronze, cada utensílio, né? Um candelabro. Sim, É interessante, não é à toa que, se não me falha a memória, eu posso estar enganado, mas são 13 capítulos no livro de Êxodo falando sobre os utensílios do tabernáculo. sim. Então, é uma riqueza de detalhes ali onde aponta, né, para Cristo. E no caso, quando fala aqui que ele é um arquiteto,
quando Jesus veio, né, e se fez carne e habitou entre nós, a profissão que ele exerce, né, no português traz como carpinteiro, aí dá uma impressão que Sim, ele só mexia com madeira, né? Mas ali a palavra no grego é tecton, sim. que, que é construtor. E o Aham, construtor principal é um arquiteton. sim. Então, ou Ah, seja, sim. olha que interessante, né? Então, ou seja, ele ele veio, né, no caso se fez carne e exerceu uma profissão que apontava também para a sua, o seu requisito de criador, vamos dizer assim, o seu Uhum, atributo como criador. Então aqui no caso eu estava com ele como arquiteto, né? sim. Então, ou seja, o arquiteto da criação, e aí João fala que tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez, e Paulo também fala que ele através dele, né, toda a criação ele foi criada. Então, é, é uma personificação aí a respeito do Messias, que Uhum. às vezes passa um pouco desapercebido. Em algumas traduções, eu acho que na Almeida Revista Corrigida, dependendo do ano, né? Dependendo do ano da Almeida Revista Corrigida, tá a palavra aluno, Ah, tá vendo? É né? por isso que aqui tem Verso a tradução 30. como pupilo. O seu pupilo, eu vou ser sincero, eu não sei o significado de pupilo, mas Não, pupilo seria aluno. então, aluno, aí, ó, viu? Aluno dá uma rebaixada como se fosse inferior, entendeu? Isso. Arquiteto já não, é alguém que tá ali como, é o texto, né, no caso. Muda Acho que é a bastante. palavra amon, né? Se não me falha a memória, é a palavra amon no hebraico, que é usada aí, deixa eu até confirmar aqui, ó. Se você quiser confirmar aí na tela mesmo, você tem aí, né? É a Oi. palavra amon. Eu tô tentando achar o strong aqui. Acho que Ó, arquiteto é amon. Aleph, mem, craftsman. Amon, né, que pode ser traduzido Amon. como artífice, arquiteto, mestre artífice, trabalhador e qualificado. É isso mesmo, Mas Alagadia. aqui, ó, provavelmente no sentido de treinamento, ó. Por isso que alguns traduzem como pupilo ou aluno, né? É, Então tem esse significado, mas também tem é. essa, por isso que, né, Agora, um traduz de isso. uma forma, mas eu acho que o arquiteto faz mais sentido mesmo. Por isso que tradução, assim, eu não sou contra a tradução, né? No sentido por isso que, senão eu não teria, né, lido a Bíblia, É. porque eu conheço português, né? Não conheço, Uhum. tô aprendendo hebraico agora, né? Mas assim, a questão da tradução é que às vezes você vai encaixar uma palavra interpretativa, muitas das vezes, né? Sim, Às vezes você vai ter que, não tem como traduzir nada a pé da letra, né? Por exemplo, no inglês você vai ter que acrescentar às vezes uma coisinha para você traduzir, né? Não sim. vai ter como você traduzir literalmente, né? Então, às Uhum. vezes uma coisa ou outra vai acabar escapando, né? Não tem como ser É. 100%. Mas, por isso que é importante a gente fazer essa análise, né? Dar uma conferida, às vezes uma tradução ou outra, verificar o Uhum. significado da palavra. É Aqui importante. depende muito do contexto, né? Depende do contexto, porque uma palavra pode ser traduzida para uma coisa, como pode ser traduzida para outra. Tem, às vezes você vê um. É engraçado que você vê umas as línguas orientais, você vê uma palavra, ela significa uma coisa e outra significa uma coisa que não tem nada a ver. Isso, é Mas é verdade. pior que isso em qualquer língua. Por exemplo, Até no português, né? apesar que no português tem algumas palavras que são escritas de forma diferente, mas o som é o mesmo. Mas pela fala, né? Então, É, assim, você vai ver o que que é uma sessão de cinema, uma sessão de biblioteca. O som é o é, mesmo, isso. mas se não Ah, for no contexto, né? praticamente quase em todos os idiomas tem isso, né? No hebraico também tem muito Tem, disso não tem como também. fugir. Tem É palavra polissemia que, o nome disso. isso, são palavras polissêmicas, né? Tem. Isso, polissemia. É. E sobre ainda o capítulo 8 a gente já pulou, né, na questão da referência de Jesus. Eu tinha comentado sobre que alguns pegam um texto no versículo 17 para afirmar que a oração de madrugada ela dá uma modificada na fila, né? Vamos dizer assim. Ah, A fila é menor, isso, eu lembrei agora a esse aqui, expressão que eles usam. 8:17, é isso? Eles usam aí, ó, eu amo, né? No caso, na tradução, eu não sei qual que você tá, a É, tradução deixa aí. eu ver. Aqui tem vários aqui, mas É, aqui nunca, nenhuma das partes fala de madrugada, né? na verdade, a palavra madrugada, às vezes alguns colocam cedo também, mas alguns não colocam nem cedo nem É. madrugada. Ó, e tem Mas, uma seta aberta aqui, ó, esquecendo aí. É vamos, Provérbios. é, 8:17. Uhum. É, Então, vamos usar essas outras versões aqui, porque. isso. Opa,
No caso, Ó, eles usam isso como argumento, né? Como se orar de madrugada fosse aqui, né? como que chama? Esqueci mesmo. Como Ah, se tivesse um poder diferente. Isso, é. Só que olha que interessante, ó. Se eu olhar como se existisse só o fuso horário do Brasil, poderia fazer um pouco de sentido, né? Poderia fazer, sim. poderia, supostamente. Mas interessante que isso eu estou limitando o poder de Deus, né? Sim. Porque é sinal que Deus não consegue ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Então Deus fala, opa, peraí, estão orando todo mundo junto, então tô aqui meio Hum, perdido nas orações, confundindo os uhum, pedidos, né? Eu não tô conseguindo sim. anotar, vou ter que contratar um secretário, O né? secretário. E essa limitação é o Deus Baal? Porque, por exemplo, como assim o Deus Baal? Porque Elias, ele não dá uma tirada de sarro ali com os profetas de Baal, Ah, né? Não, fala mais alto, né? vai que ele Porque tá dormindo, é né? que ele tá dormindo, né? Foi viajar, né? E tudo mais, tá ocupado, né? Então, É. ou seja, nós estamos limitando a Deus como se ele fosse Baal, e ele não é. Uhum, Olha que forte. E outro detalhe, são 24 fuso horários, né? Então, ou sim. seja, enquanto alguns estão dormindo, igual agora, por exemplo, né? Algumas pessoas podem estar dormindo nesse horário, mas em outro lado do mundo o pessoal está trabalhando, como se, né? Normal, no Uhum, 9 horas da manhã. Né, vamos, sim. por exemplo, no Japão, né, em Tóquio agora, 9 horas da manhã. Então, Sim. ou seja, é limitar a Deus no pensamento humano, colocar como se Uhum, Deus precisasse que nós orássemos de madrugada, né? E o texto sim. também nem está falando sobre isso, porque quem que está falando isso? Quem que está falando eu amo os que me amam, os que cedo me buscam me acharão? O verso 12 responde quem está falando, que é uns versos acima, e aí ele começa dizendo eu a sabedoria, habito com a prudência e tudo mais, e Sim. continua falando. Então, quem está falando é a sabedoria. Então, assim, com todo respeito, nada contra a oração, que a oração é muito importante. Então, se fosse ao pé da letra, não seria orar de madrugada. Se fosse ao pé da letra, teria que ser ler a Bíblia para buscar a sabedoria. Sim. Se fosse, né, eu tô, né, se fosse, mas não, o texto está querendo dizer que o quanto antes, o cedo, madrugada, não é Sim. no sentido do horário, mas é o quanto antes nós buscarmos a sabedoria, nós iremos alcançar. É isso que é o foco do texto. Pode Porque se ver, mas fosse, pode ver que aqui, ó, traduz como diligentemente. Então, você pode ver é, que quem traduziu aqui entendeu o significado, né? E aqui também, os que me buscam intensamente, né? é. Aí Até se você porque for, pode falar, Pedro. pode falar. Até porque isso que você falou, Alan, de que a sabedoria pede para buscar ela antecipadamente, porque Provérbios vai falar direto as consequências de você demorar para Isso, buscar. Então, faz todo o exato, contexto com o livro inteiro. Quanto antes exatamente. você buscar Deus, você não vai tomar decisões burras. Praticamente isso. E se Sim. você for ver no Provérbios 1:28, que é o que a gente leu, vê lá 1:28. Se fosse horário de madrugada a solução, né? Eu não nada contra, né? Quem levanta e ora, mas se ora com nesse objetivo, pensando que tá furando a fila, né? Vamos dizer assim, tá pegando uma senha mais curta, Ah, sim, é. Realmente, passei na frente. Ah, olha, não olha eu responderei aqui, ó, se buscar de madrugada, né? olha aqui, ó. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Por quê? Se a gente for ver a própria sabedoria falando também no contexto. Aí, no caso, tanto no versículo acima mostra que é a sabedoria, e no versículo seguinte fala por quanto odiaram o conhecimento e não Conhecimento. preferiram o temor do Senhor. Então, se buscar de madrugada fosse a solução, por que que a própria sabedoria fala em um texto que quem busca ela vai encontrar, e mesmo quem busca pode não encontrar de madrugada porque rejeitou o conhecimento? Olha aí. Mas acho que eu falei já várias vezes, eu falei alguma vez, que, assim, às vezes as pessoas interpretam a Bíblia como se fosse o quê? Um livro meramente humano, né? Porque, assim, você pode ver, pega. Eu até falo um exemplo aqui interessante. Tem um canal no YouTube chamado Primeira Fila. Ele analisa filmes e mostra todas as inconsistências das obras. E tem umas que passam de 100 erros, né? Mas a Bíblia não é assim, ela não tem erros. Mas aí as pessoas tratam como se fosse. Elas criam, muitas vezes elas mesmas criam as contradições da Bíblia que não tem. É, Por exemplo, verdade. a questão do calvinismo. Eu gosto de bater no calvinismo. Não sei se tem Eita, algum calvinista aqui, cuidado, mas por que que eu gosto de bater no cuidado, calvinismo? Ah, cuidado. eu vou Porque também. ele cria inconsistências que não tem na Bíblia, né? Pedro é calvinista? Não, não sou, não. Ah, Assim, que bom. não, eu já, assim, como posso dizer,
quase me defini como um calvinista, mas eu acho que se você for calvinista, muita coisa da Bíblia fica sem aplicação. Aí, tipo, como que eu vou aplicar aquilo na minha vida, entendeu? Então. O Posso problema do falar? calvinismo é assim, o que a Bíblia estabelece? Que Uhum. Deus é amor e Deus é justiça. Certo. Mas, ao mesmo tempo, o calvinismo retrata Deus como alguém arbitrário e tirano, né? Porque, assim, ele É escolhe aquele Deus com a pessoas... lupa matando a formiguinha. Oi? É aquele Deus que tá com a lupa no sol matando a formiguinha. É, então... você foi sorteado, você vai ser salvo aí. Uma coisa completamente arbitrária. Pois é. Porque, por exemplo, Ezequiel 18 fala assim, eu não tenho prazer na morte do ímpio, né? Antes que aquele que você Então, confia. é um versículo que claramente contradiz e derruba isso. Tem Uhum. vários versículos que derrubam cada um dos 5 pontos do calvinismo. Tem Atos lá que fala que a pessoa pode resistir à graça, É. né? Tem os versículos que falam que a salvação é para todos, oferecida a todos, né? João Sim, 3,16 mesmo já mostra isso, sim. né? Verdade. Falando nisso, eu queria compartilhar com vocês um devocional que eu estava fazendo essa semana. Eu comecei a Hum, ler o livro de Jeremias, sabe? Jeremias, no Legal. capítulo 1, ele já começa a falar que a Babilônia vem, aquela visão da panela do que estoura a norte é a Babilônia. Ou hum. seja, no capítulo 1, ele já fala que a Babilônia está vindo. Só que eu percebi que até o capítulo 5, o próprio Deus fala várias vezes, olha, se converta, volte a mim. Então eu fico Isso. Uhum. pensando, eu queria a opinião de vocês. A Babilônia ia vir, mas se ele se convertesse, ia mudar? Eu creio que sim, porque senão o convite de Deus é à toa, entendeu? Lembra do caso do livro de Jonas? Foi? O livro de Jonas, porque assim, qual que era a pregação de Jonas? Ele tinha que ir lá em Nínive, pregar para os Aham. ninivitas, para eles se arrependerem. Se eles não se arrependessem, Nínive seria destruída, mas caso eles se arrependessem, ela não seria. O que aconteceu? Jonas pegou, os ninivitas se arrependeram e Nínive não foi destruída, pelo menos não naquele momento, né? Já foi destruída depois, mas naquele Não, um momento ela não depois foi. foi. Então essa é a mesma questão, É né? condicional. Isso. É condicional, né? Tanto bênção quanto maldição são condicionais. É a mesma coisa, por exemplo, É, no Sodoma e caso. Gomorra. Desculpa Sabe por interromper que não ela. Não, faria imagina, sentido? imagina. Porque Deus falou que se eles se convertessem, ele curaria. Eu não sei, a Babilônia poderia vir, o estrago ser menor. Mas se eu disser que não, então o que que eu faço com os versículos que Deus falou, entendeu? Ele fala assim: converteis o vosso coração, e aí a minha ira se apagará, a ira que ninguém tem poder para derrubar. Ou seja, Deus ele está dando uma certeza: se vocês se converterem, eu vou apagar a ira. Então, como que É, é, eu lê isso, entendeu? É muito complicado. é que assim, Deuteronômio 28 é a resposta para tudo isso. Deuteronômio 28 e Deuteronômio 30. Por quê? Deuteronômio 28 fala assim, que se eles obedecessem aos mandamentos do Senhor, Deus iria abençoá-los. Se, porém, eles desobedecessem, aliás, Seria Deuteronômio atacar. 28 fala o quê? Que se vocês obedecerem, os seus inimigos virão contra ti, mas eu, né, o Senhor dos Exércitos, o que que ele vai fazer? Vai fazer com que eles fujam diante de ti. Porém, Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14, sobre bênção, do verso 15 ao 68, sobre maldições. E ali retrata até mesmo o que aconteceu com os judeus no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, em Então, Deuteronômio 28. Então, ou seja, olha que interessante. Deus, o que que ele faz? Ele mostra, vamos dizer assim, olhando superficialmente, de uma forma bem simples para nós, ele mostra dois caminhos e as consequências dos dois caminhos. Ou seja, a consequência da obediência e a consequência da desobediência. E aí, no caso, em Deuteronômio 28, fala que se eles desobedecessem, Deus levantaria as outras nações contra eles. é uma nação de Contra língua o- estrangeira. E vai levantar. Então, ou seja, e lá em Jeremias mesmo vai falar que Deus levantou Nabucodonosor. Sim, exatamente. Eu Então, convoquei. meu servo, muitas das vezes tem a hora que ele chama. Então, ou seja, em qual sentido? Porque a nação não deu ouvidos ao profeta, né? Esse que é o detalhe. Se eles dessem. E aí já volta no outro texto, no Atalaia de Israel, lá em Ezequiel 33, que se eu avisar o povo ouvir e vai ser livre. Se não, se eu avisar o povo e o povo não ouvir, vão morrer no seu pecado. Então, ou seja, é condicional. É interessante. Na verdade, lá em Jeremias mesmo vai falar um texto, eu não vou me recordar agora qual texto que é o versículo, mas se não me falha a memória, fala por 3 oportunidades ou até mais, que Deus fala assim que nem isso nem passou no coração dele, claro que é Ah, sim. um Ele- antropomorfismo, né? Uma forma de Deus mostrar ali que não era o desejo dele. É que tem alguns confundem
a vontade de Deus com a permissão de Deus. Nem tudo que Deus permite é aquilo que ele quer que aconteça, né? Para mim, esse é a Ah, maior dificuldade do calvinista, porque ele crê que tudo é decreto, entendeu? isso, É. isso, isso. E aí então aí entra muita contradição bíblica, porque Deus fala assim que isso nem passou no coração dele. Então, como Sim. que é um decreto? Não passou no coração, lógico, Deus é onisciente, onipotente, Uhum. onipresente, é presciente, né? Então, mas é no sentido que Deus está querendo dizer assim que isso não era a vontade dele. Então, como que ele vai deixar algo acontecer fora do decreto, vamos dizer assim? E outro detalhe, se se Judas foi predestinado, é lógico, né, estamos fugindo muito do assunto, mas se Judas foi Verdade. predestinado, né, por É assim exemplo, que é bom, pô. se Judas foi predestinado, por exemplo, era a função dele, a missão dele trair Jesus, se ele foi levantado para isso, então ele tem que ser salvo, porque ele cumpriu, Cumpriu o propósito, é, cumpriu a entendeu? missão. Bom, bom Cumpriu a missão. servo justo e fiel, né? Ele foi um servo justo e fiel, né? Não é E verdade? na verdade tem outra Na questão que prática, ninguém pode ser julgado pelo que fez, porque era tudo Aí, decreto, né? aí como que um Deus justo vai me condenar por aquilo que eu cumpri o chamado dele na minha vida? Isso. Se o meu chamado foi o trair Jesus, vamos dizer assim. Então, é isso calvinismo, mesmo na que prática, eu tem que. dado essas confusões na cabeça da gente, entendeu? Infelizmente. Toda É, doutrina, ela é prática também. claro. Então é perigoso. E agora vamos ouvir a nossa querida irmã Patrícia. A gente fica falando aqui, não deixa nem. A Patrícia só fica ouvindo só, né? Ah, tá interessante. O assunto, inclusive, sobre esse último da justiça de Deus, de escolher ou não escolher, eu tenho dúvidas também. Mas vou voltar aqui para Provérbios por enquanto, depois eu falo minha dúvida. Certo. Depois a gente E fala. Provérbios 7, o que eu consegui absorver da leitura, como que a sedução caça quem está vulnerável. O quanto é importante nós nos nutrirmos da palavra de Deus, né? Glória Já a no Deus. primeiro versículo, é a orientação novamente, né? Meu filho, conserve minhas palavras, guarde meus mandamentos. Então, aqui o guardar é o que tem uma força muito grande, porque tem muitas pessoas que têm a Bíblia como se fosse um amuleto. Então, elas Verdade. deixam a Bíblia aberta lá num determinado versículo ou capítulo, né? Geralmente é o Uhum. Salmo 91. É isso. Ou elas recorrem a versículos isolados quando elas estão em algum momento, né, de necessidade. Mas isso é Verdade. fazer da Bíblia um amuleto. E não é isso que ela é para nós, né? Ela é a fonte de toda sabedoria. Mas, ô, Patrícia, Então, curioso é que os judeus faziam a mesma coisa. Se não me engano, acho que o Alan deve saber exatamente. melhor. Eles guardavam alguns versículos de Deuteronômio, literalmente, né? Não, é Sim, assim, no caso, eles, assim, tanto é que, por causa no texto aí, ata os teus dedos, É. isso. é quando eles enrolavam o tsalit, né, ali na sua mão na hora de fazer, até hoje eles fazem isso na oração, e na cabeça eles colocam, porque lá em Deuteronômio fala para você colocar entre a fronteira dos seus olhos, né, então, se a pessoa é destro, ele coloca na mão esquerda o tsalit, se ele é canhoto, ele coloca na mão direita, e ali na caixinha, na cabeça, ele coloca o versículo, né, É. e na casa do judeu, na entrada da casa, ela tem no umbral da porta, ela tem um versículo, entendeu? Uhum. Desculpa de ter Eles cortado são aí. muito bons, sempre foram bons em guardar literalmente a lei, né? Eles É. sempre guardaram literalmente, mas aquilo que É, realmente eles deveriam absorver, eles deixavam passar. Então, é, é o que Jesus falou, né? Coavam o mosquito e engoliam o camelo, acho que é isso, né? isso mesmo. Coava um mosquito, que é um dos menor dos animais imundos, e engolia o maior animal imundo da época, que era o É. camelo. Exatamente. É, E um outro ponto também do capítulo 7 de Provérbios, que eu achei importante comentar, está lá do 13 em diante, e fala que a tentação, ela mistura o santo com o profano. Como é que diz isso, né? certo. Aqui foi a minha conclusão. Do 13, ó, ela puxou, é que eu estou lendo na Bíblia judaica, tá? Então, se fizer um pouquinho diferente aqui, Opa, é isso. glória a Deus. Ela puxou e lhe deu um beijo, e com o rosto enrubescido disse: Preciso oferecer sacrifícios pacíficos e cumprirei meus votos hoje. É, E aí ela segue tentando o homem insensato, né? Uhum. Então, assim, o quanto nós estarmos despreparados ou desprovidos de conhecimento de Deus pode nos colocar em armadilhas.
Verdade. Aí o que eu achei interessante, que é que ela faz ele se sentir importante. Eu coloquei eu coloquei na cama lençóis de linho egípcio, então ela meio que infla o ego dele, né, para ele se sentir importante. E aí ele acaba Verdade. caindo na tentação. É sempre importante a gente estar atento, né, ao nosso próprio ego, que isso pode ser uma armadilha para nós. Verdade. Verdade. Um elogio pode ser um perigo, né? É igual aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Lá em Filipos, em Atos 16, ele passa e a mulher fala, olha ali um santo homem de Deus, né? Ela não fala, tipo assim, alguma coisa ruim. E aí Paulo discerne, né, pelo Espírito Santo. Opa, daqui é espírito ruim, né? O texto Você fala ali falou, assim. eu já estava lembrando disso também. Exatamente É, também no versículo aí. então, olha aí. Um elogio pode inflar o nosso ego, igual, por exemplo, sobre é bom a gente estudar e se esforçar em conhecer, mas toda a glória para Deus, porque se a gente pensar, tipo assim, opa, olha como que eu sei bastante, olha como que eu sou bom, né? Que nem eu É, compartilhei outro dia, né? Acho que não sei se é. Eu sempre confundo, é Salmo 115? não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu Acho nome que é dai 115, glória, né? por amor da sua Isso. fidelidade. Né? Porque assim, o que eu mais tenho recebido ultimamente é elogio. Eu fico pensando, não, gente, cara, não. Dá uma É, rebatida assim, ó, pra Deus. o Dá uma pior é que assim, rebatida. eu vou admitir, pode não parecer, mas eu me considero uma pessoa soberba e arrogante. Eu sou. Eu sou arrogante e mesquinho. E isso é uma forma, eu tenho tentado lutar contra isso. E não é fácil, a gente luta contra a própria carne, né? Uhum. E é uma batalha diária. Então, aí quando você me enche de elogio, eu fico, karma, karma, né? Aí eu fico tentando lembrar desse versículo, ó, Uhum. né? Uma coisa que Ou aquele outro lá, Eu acho que Oi, pode falar, Patrícia, desculpa. um ponto importante sobre isso que você acabou de comentar é a gente reconhecer as nossas próprias tentações, né? Onde Verdade. a gente tem um maior risco de ceder à tentação. E aí você reconhece que um elogio pode te fazer tropeçar, então isso é um ponto positivo. Continua focando nisso e toda vez que receber um elogio, você direciona para Deus, né? Verdade. Sim. E assim a gente vai aprendendo no dia a dia, né, a direcionar as nossas tentações e fazer com que elas nos fortaleçam, ao invés de nos Sim. fazer cair. Então, é como eu falo, pode até não parecer, porque eu tento não fazer transparecer, porque é uma luta diária. Eu era muito pior, na verdade, né? Eu era muito pior, então vocês não fazem nem tem noção. Então, graças a Deus, eu estou melhorando aos poucos, né? Tem até um versículo aí que o aplicativo lá da Bíblia mandou, acho que é Filipenses 1:6, né? Aquele que começou a boa obra em vós irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. Sim. Porque assim, às vezes eu fico pensando, nossa, Senhor, eu sou uma pessoa terrível. Mas aí isso me fez lembrar que assim, é um processo e é um progresso aos poucos, né? É. Uhum. Então eu fico tentando lembrar, nossa, não, eu era muito pior. E graças a Deus eu tô melhorando aos poucos, né? Mas, Cristiano, o perigoso é a gente não sentir isso. Eu também tinha esse Verdade. pensamento, né? Sim, Mas então você não é isso mesmo, pensa, porque eu sempre ficava pensando, nossa, eu sou o mesmo de sempre, mas aí fico, não, esse é eu o era, eu normal. era pior, graças a Deus eu tô melhorando. Quando a pessoa para de achar isso, para mim, que é o perigoso, entendeu? É Quando ela verdade. acha que ela não tem mais o que melhorar. Uma coisa que eu ia Verdade. comentar, até parecido com o que a irmã Patrícia falou, eu sempre vejo em Provérbios falando do simples, né? Ou seja, daquela pessoa tola. Uma das coisas que eu sempre percebi é que o crente, a gente tem aquela imagem do crente como uma pessoa ignorante. Sabe, tem muita gente que não vê maldade nas pessoas. Eu acho isso uma tremenda ignorância. O que vocês acham disso? Porque assim, eu não gosto da gente tipo, ver maldade em tudo. Mas eu fico impressionado, o Provérbios fala isso, que a gente não vê maldade nas pessoas. A gente é muito. Parece uma criança, entendeu? Eu É. vejo Ah, que, não tem aquele versículo, ser inocente como as pombas e tal? sim, sim. Foi a É Patrícia que exatamente. citou, não foi? É um equilíbrio. Você tem que ser educado, mas você não é bobo, Sim. entendeu? É que assim, eu não sei, deve ser coisa nossa mesmo, porque a gente quer ver o bem nas pessoas, a gente quer dar uma chance, dar o benefício da dúvida, porque Uhum, a gente também é pecador miserável como todo mundo, né? sim, Nenhum de nós merece a graça, sim. e nem a misericórdia, porque é as misericórdias de Deus que impede que não sejamos consumidos pela ira de Deus, a ira justa e santa de Deus. Sim. Então,
é uma forma de a gente olhar com misericórdia para os outros também, porque se nem a gente merece misericórdia, os outros não. Então, se a gente recebeu a misericórdia e o perdão de Deus, né, tem aquela questão do o perdão, nossa, o Jesus fala tanto de perdão nos evangelhos, tem a parábola, tem a oração dominical, tem aquela questão dos 70 vezes 7. Então, você pode ver como o perdão é importante, né? Uhum. Então, mas eu vejo que muitos assim, cristãos, evangélicos, eles faltam para eles essa malícia, entendeu? Eu entendi. Porque, assim, as pessoas, elas, a gente não pode, é um equilíbrio que, por exemplo, eu ainda não consegui atingir, mas falta muita malícia para as pessoas verem uma situação ruim. Por exemplo, o próprio Provérbios vai falar que o sábio, ele vê o mal e ele se antecipa, Esse, entendeu? é verdade, Mas entendi. Sim. é muito bom a gente treinar isso. Eu, de Ser verdade, eu não prudente tenho como um serpente, equilíbrio, né? mas é difícil. É, você vê, nesse caso, a serpente ela é usada como algo bom, né? E Jesus É, está colocando como que a serpente é no sentido, né? O prudente, animal né? é é prudente. Sim, Então, ela analisa o território, né? sim. É importante a gente, igual o Pedro mencionou aí, não no sentido de maldade, mas no sentido, a malícia no sentido de tentar evitar o mal, né? Às vezes você vê, enxergar lá na frente, ver as ações, porque tem coisa que dá pra gente evitar, né? Às vezes tem alguns problemas que a gente Sim. passa porque a gente não teve essa malícia, vamos dizer assim, essa percepção, Ou essa né? prudência, né? Acho que é o Essa termo melhor. prudência. Isso, então, ter uma Eu acho que a perspectiva. palavra seria essa, prudência, entendeu? Por Isso, exemplo, você né? vê que está acontecendo uma situação ali na rua, ou sei lá, que alguém está tendo uma briga, uma discussão, se eu estiver passando perto, eu abaixo a cabeça, ou sei lá, tá vindo uma mulher assim, eu tento desviar a roupa do calçado, entendeu? Prudência, mesmo que não seja nada, mas a nossa parte a gente fez, entendeu? É, verdade. Bom, É. voltando aí pro Provérbios, ó, no capítulo 8 mesmo, né, o verso 35, por exemplo, aliás, 34, 35 e 36, fala Hum. assim, ó, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. É uma prefigura tremenda aqui de Cristo, né? Ah, sim, eu ia até comentar isso, né? É, Eu acho que pode eu estava não. lendo esses versículos, na Isso, verdade, tá né? valendo. Pode, Só que eu mano. acabei não terminando, mas ele é exatamente isso aqui, ó, 22 a 36, né? Que eu estava lendo, a Isso, gente se desviou, mas realmente, isso, eu ia gente. até chegar nessa parte. Porque isso aqui, ó, fala muito bem da questão da salvação, é aceitar ou rejeitar Jesus, né? Aquele que me encontrar, encontrará a vida. Aquele que pecar contra mim, terá violência contra a própria alma, e todos que me odeiam amam a morte. É a questão da vida e da morte. É, Você aceita Jesus, você tem a vida; você rejeita, você tem a morte. Então, olha que interessante. Lembra que o Provérbios tem um paralelismo, né? Vários tipos de paralelismo. No verso 34 fala a vida e não, é 34, não me falha a memória, né? Peraí, é que você tava na tela. Aqui, ó. não, É, isso, o 34 fala achar a vida e o 35 achar a vida e o 36 fala violentará a sua própria, pecar contra a sua própria alma, né? E isso, aí, no caso, é a mesma coisa, entende? Vida e alma. isso, é. No caso, ele só mudou as palavras e mudou os destinos, né? Uhum. Porque é uma forma da poesia hebraica. Então, ou seja, no caso, alguns interpretam como alma sendo, a gente falou, né, um tricotômico, né? Mas Ah, a Bíblia sim, ela fala, vai, né? ela vai mostrar outra coisa, né? Outra forma, que a alma é no sentido da palavra nefesh, né, no hebraico, é no sentido da totalidade do ser humano, que É, pode ser a traduzido pessoa, como né? vida, Chega a né? lembrar, acho que é Gênesis Pessoa. 2:7, né? Isso. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Sim, É, tem três temas que eu quero abordar no próximo, depois que acabar Provérbios, porque eu acho que são três temas dos mais essenciais para todo cristão, né? A questão da soteriologia, a escatologia e a natureza da alma e o destino no final também, né? Tem a ver com a escatologia também. Eu acho que são três questões mais importantes, né? Porque eu acho que
Por exemplo, essa questão da alma imortal é uma coisa completamente antibíblica. Pode ver que Filosófica grega. pode ver, qual que Vem foi a da filosofia mentira grega. inicial? Ah, vocês não vão morrer, né? A imortalidade. A alma imortal. Então, essa é justamente a primeira mentira. E, infelizmente, essa mentira se infiltrou no cristianismo. Tem muita gente que é imortalista, mas eu acho que é justamente um ensino errado. As pessoas confiam nos seus pastores, né? E muitas vezes, ou esses pastores enganaram, ou, sei lá, não sei se tem algum interesse, eu não sei. Eu sou meio ressabiado com a igreja, ultimamente, né? Mas eu não entendo por que que o imortalismo ele impera, né? Ainda é uma questão que eu não entendo, né? Outra questão é do futurismo também, né? Porque eu acho que a Bíblia é a favor do preterismo parcial, né? Porque diz que várias profecias se cumpriram e resta cumprir a volta de Jesus, né? A ressurreição e o juízo final, né? E é uma questão bem complicada, né? Porque muitas vezes qual que é o meu princípio fundamental? A minha interpretação nunca pode criar uma contradição, porque a Bíblia não tem contradições. Se a minha interpretação cria uma contradição, então tem algum problema, então tem que rever isso, Certo. né? E por exemplo, por que que eu rejeito o calvinismo? O calvinismo cria contradições. Por que que eu Calma. rejeito Oi? Oi, não, tô Porra. brincando. Ah, tá. Não, é que eu nem entendi o que você falou. Não, eu falei calma. Tô É, brincando, é que você falou do calvinismo de novo, daí eu falei calma. é, é que para mim é o maior exemplo, mas outra coisa, por exemplo, o futurismo, ele cria outra contradição, porque assim, segundo os futuristas, Jesus vai voltar em breve, mas ainda não voltou. Certo. Então, esse é um grande problema e muitos ateus, eles apontam isso. Você pode até convencer um cristão com aquele versículo um dia com 1000 anos, 1000 anos com um dia, mas você não convence um ateu com isso. Ele vai Não, zombar da sua certo. cara. Ele zomba da nossa cara, né? É que assim, Por conta disso, né? esse, quando Deus fala assim, tanto no Salmo 90 como em Pedro, né, na Epístola de Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, Sim. é que Deus está fora do tempo. É isso que está dizendo. Em qual Na sentido? verdade, não. Eu vou discordar de você, Alan, porque Não, mas assim, é aquela posso. mesma, é aquela mesma questão da parábola do rico e do Lázaro, né? Não, mas Você, então, é tipo assim, só ah, para concluir. É sim. porque lá no Salmo 90, quando fala isso, porque fala Hum, que para Deus 1000 anos como se passou como se fosse o dia de ontem. hum, Ou seja, mostrando que Deus ele é atemporal. sim. E Deus não está dentro do tempo. Ele se coloca dentro do tempo para o ser humano compreender algumas coisas. Hum, Mas ele é atemporal. Então, ou seja, quando o texto fala isso, é porque o tempo de Deus, o relógio de Deus é diferente do nosso. sim. E a percepção, né? Porque, tipo assim, se a gente for olhar para isso, é... por que que quando Deus fala assim para Adão, que no dia que dele comer, certamente morrerá no dia, e ele Hum, viveu 930 anos? ah, Hã? aham. É? Não, é assim, Então, vamos falar, não tem aquela questão lá do que é, rico e do Lázaro? certo, aí eles usam aquela situação, né, no caso na parábola, para interpretar como se a imortalidade da alma existisse. Isso, é a mesma coisa nessa questão do um dia com 1000 anos. A gente não pode considerar isso como o literal e nem como o ponto-chave. Porque assim, falar Não, que é para ponto-chave não, ponto-chave não. porque assim, falar que para Deus um dia com 1000 anos tem a ver com a misericórdia de Deus. Porque se você analisar o contexto, ele está falando assim, por que que está demorando para o evento acontecer? Vou chamar de evento, né? Por que Certo. está demorando para o evento acontecer? É que como para Deus um dia com 1000 anos, e cara está dizendo assim, é a misericórdia de Deus. Porque muita gente não se pergunta por que que os ímpios não são julgados? É por causa da misericórdia de Deus. Por que que tanta gente ruim, tipo, não morre logo? Porque Deus Então, é misericordioso. Então, mas, esse é o conceito que mas está sendo exposto aí. Porque se é você que for analisar o assim, contexto, é justamente isso. Então, então, essa mas mesma, aquela mesma questão
da parábola do rico e Lázaro. Porque assim, ele usa uma, uma figura de linguagem, uma figura para poder Isso explicar um é outro conceito. uma E é a parábola, mesma de coisa fato. isso aí. Então, mas no sentido de escatologia, por exemplo, se a gente analisar a questão bíblica, lá no primeiro capítulo de Gênesis aponta para a escatologia. Hum, É porque assim, é, Deus criou o mundo em 6 dias, uhum, certo? sim. Ele deu 6 milênios para o homem. O sétimo, Ah, o sétimo uhum, dia é o sábado, é o descanso. Vai sim, haver um milênio, o Apocalipse fala isso. Porque assim, a Bíblia afirma duas ressurreições, uma antes do milênio e outra depois. sim. O número 7 na Bíblia é perfeição e plenitude. Hum, O número 8 é a eternidade. hum, Então, ou seja, pelo que a Bíblia nos ensina, isso outro assunto, mas o homem tem 6 milênios sobre a Terra e nós estamos por volta do sexto milênio. Não que eu estou falando data como calculando o dia da volta de Jesus, que isso é errado, hum, mas vendo a perspectiva. O sétimo o milênio é o milênio, né? Vamos dizer assim, né? Que é o de fato hum, o milênio. hum, E o oitavo milênio, digamos assim, oitavo milênio assim, eu tô falando, né, depois após o milênio. Após o milênio, lá em Apocalipse fala que daí nós estaremos para sempre com o Senhor, né, no caso. A partir do milênio, mas depois do milênio da ressurreição e o julgamento, o juízo hum, final, lá Apocalipse 20 fala sobre isso. Porque assim, Apocalipse sim. 20 fala assim que os outros mortos não ressuscitaram enquanto não se cumpriram os 1000 anos. Então, assim, Ah, tirar o milênio, eu tô tirando a segunda. Assim, que haverá duas ressurreições, a dos justos e a dos injustos. hum, E o milênio separa isso. Apocalipse 20 deixa bem enfatizado isso. hum, Deixa claro que antes do milênio haverá. Lá Apocalipse 20 não me falha a memória, versos 4, 5 e 6. uhum, E aí, no caso, depois, na continuação do texto, fala sobre o juízo final depois do milênio. sim. Fala, você é pós-milenista igual o Cristiano? Não, no caso, eu creio que Jesus virá após a tribulação. Eu sou pós-tribulacionista, digamos assim. E pré-milenista, né? Oi? Isso eu É já não lembro o termo, mas, é que mas é pré-milenista nesse Jesus sentido. volta antes do Isso, milênio. isso, ele volta antes do milênio, isso, exato. É. Então, eu tenho estudado um pouco sobre escatologia, conheci um canal que ele fala de pós-milenismo também. Já o Cristiano ele tem estudado sobre isso também. Uma das minhas maiores dificuldades, Cristiano, é que, Ah, por exemplo, o pós-milenismo ele crê numa melhora progressiva, né? Só que, sim. por exemplo, a gente não vê uma melhora progressiva. Se eu Não. pudesse perguntar para um pós-milenista, eu perguntaria como que você vê, por exemplo, o avanço do Islã, o avanço da doutrina woke. Então, assim, eu Hum, vejo que as coisas estão piorando, entendeu? Não tem um É, versículo na Bíblia, a mas eu tô Bíblia falando mostra que vai mesmo, pior. entendeu? Para mim tá muito pior, muito pior. Até mesmo no Brasil, cara, que é um país, sei lá. Então, hum. tipo assim, como que um pós-milenista vê essas coisas, entendeu? Porque para mim tá piorando, tá afunilando. Ah, mas eu acho que a nossa visão é bem limitada, se fosse for pensar. Porque assim, vamos comparar hoje com o primeiro Aham. século. Tipo, o cristianismo, ele estava no mundo todo? Não. Não, ao longo dos Não. séculos teve uma melhora, entendeu? É que Sim, hoje, teve. por Então, exemplo, mas tem muita esse é o coisa ponto do ignorante. pós-milenismo. Só que assim, é uma coisa gradual. E muitas vezes pode ter os retrocessos. Por exemplo, a Igreja Católica não foi um grande retrocesso? Foi. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Veio a Reforma Protestante, né? E mudou as É, coisas. Então, é, ó, digamos assim, é como se fosse um, sabe esses gráficos da Bolsa de Valores que sobe, desce, mas vai subindo? mas vamos falar a verdade, nunca houve tantos falsos profetas como tem nos dias de hoje. Mas E sempre aí? tem falso profeta. Mas sabe qual Não, que é o mas, problema, mas, Alan? mas em quantidade como tem Como hoje, hoje, Não, cara. não, não. O verdade problema não. não é a quantidade, que é assim, Não, hoje mas em a dia informação. a gente tem muito mais acesso às informações. Isso, Porque, então. assim, quantos terremotos e falsos profetas já não deve ter havido que não foram nem registrados naquela época? Hoje em dia a gente tem uma noção que o mundo é muito pior porque a gente tem muito mais informação do que antes. Mas se você for ver quanto que a ciência não avançou, quantas doenças não foram erradicadas ou foram controladas.
Pode ver, Não, a mas Covid-19, você vê, na época da gripe espanhola, nossa, uma coisa terrível. Hoje em dia, quanto tempo a gente não conseguiu controlar a pandemia? Então, você pode ver que tem uma melhora em várias áreas. O capitalismo mesmo. O capitalismo ele reduziu drasticamente a pobreza. Então, pode ver, são melhorias em várias áreas. Só que a gente vê só, se a gente for ver só as coisas ruins, a gente vai pensar, não está melhorando, mas se a gente for comparar hoje com o primeiro século, nossa, hoje é muito melhor. Vê se alguém lá no primeiro século ia imaginar a gente estar conversando com pessoas de outro lugar do país. Então, você tem que checar toda essa dimensão. Ah, teve a Primeira e a Segunda Guerra. Sim, foram coisas terríveis. Mas vai melhorar aos poucos. Porque se for ver, por exemplo, ó, vou citar algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, não tem Isaías que fala que as pessoas deixarão as suas armas e transformarão em Certo. instrumentos agrários? Isso é é que a Miguel. Bíblia ensina. Então, Na só que, visão ó, pós-milenista, isso vai acontecer lá no futuro, quando o mundo for melhorar cada vez mais. Aí depois disso, que é o chamado da Era Dourada, que Jesus volta. No pós-milenismo, Jesus não volta com a Terra praticamente arrasada e todo mundo completamente descrente. Porque Jesus não disse que venceu o mundo, então que mundo é esse que quando ele voltar vai estar tudo arrasado, né? Essa é a então, questão, essa é a ideia do pós-milenismo. mas e o que Paulo fala sobre, por exemplo, que a vinda de Jesus ela vai preceder a vinda do anticristo, no caso? Não, mas isso aí é outro evento, essa é que é a confusão. Vou fazer uma outra Porque pergunta assim, aqui. Não, sabe por quê? Porque, tipo assim, é... não, ah, pode falar, Pedro. Não, o que eu ia falar assim, Cristiano, eu concordo com você que muita coisa melhorou, por exemplo, acesso à sim, informação, tecnologia, saúde. Mas, por uhum, exemplo, eu vejo algumas coisas hoje que, tipo assim, vamos tentar pensar racionalmente. Eu não vejo como ter volta. Por exemplo, como que o Islã tem volta? Como que a teologia woke não tem volta? A Europa, por exemplo, ela é secularizada, ela precisa ser reevangelizada. Os sim. Estados Unidos, ele está se secularizando também. Então, tipo assim, eu não vejo como tem algumas coisas que tem volta, entendeu? Ah, é como não? O que a gente está fazendo aqui? Imagina se não, a gente nem tivesse aqui. Então, são A coisas que gente, é o muito fato de grande, a gente estar aqui, nós quatro, é pouco? É, mas a gente está aqui, a gente já é uma resistência. Porque quando eu criei esse grupo de estudos bíblicos, eu enfrentei a resistência, mas quantos não se levantaram comigo? Tem 67 pessoas nesse grupo de estudos bíblicos. Poderia ser muito menos, poderia ser ninguém, né? Vocês não podem ter uma visão negativa, vocês são cristãos, Jesus não falou que Não, venceu o mundo. exato, Então, parem de mas ser assim, pessimistas. A gente não, tem que não ser é, otimista. é Não, porque não, assim, vocês estão sendo pessimistas. ó, Porque quando assim, fala, pô, deixa eu falar, porque assim, ah, uma visão pessimista não concorda com uma pessoa que é cristã. Porque a gente tem que ter fé. Deus não cumpre as suas promessas. Ele não falou que a terra se encherá da glória, do conhecimento da glória dele. Então, eu não posso, eu como pós-milenista, por isso que eu sou pós-milenista, porque a Bíblia mostra que a gente tem motivo para ser otimista, né? Mesmo, ó, Abacuque fala assim, ainda que a terra não que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Então, vocês esquecem que mesmo nessas situações que tudo parece ruim, a gente tem que dar glória a Deus. não, Então, essa é uma questão que eu acho muito problemática. Eu acho que muitas igrejas elas estão ó, ensinando tudo com outra coisa errada, né? E por a exemplo, gente precisa fazer a nossa parte. Uhum. Mas eu vejo que não é uma contradição. Por exemplo, eu posso fazer a minha parte Hum, e, é claro, a gente sempre espera o melhor, entendeu? Eu entendo por onde você está indo, porque o pós-milenismo, ele ataca sim, muito que as outras correntes, elas são pessimistas. Eu já ouvi, eu já sim, estudei um sim. pouco sobre isso. É isso, né? Uhum. Mais ou menos. O pós-milenismo é a única que é otimista. mas Eu ia aí no falar, caso sobre pode falar. escatologia não tem como fugir em 2 Timóteo 3, porque a palavra escatos, né, Ah, e vem de estudo dos últimos dias, né, dos sim. tempos finais. Ah, E Paulo fala em 2 Timóteo 3, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí ele mas- começa a falar exatamente o que nós estamos vivendo. não é isso, Alan. Essa é a maior confusão essa é a maior confusão no cristianismo. Porque assim, o que a maioria dos cristãos acha que é o fim dos tempos, o fim do mundo, na verdade é o fim da era mosaica. É o fim do regime da lei, né? Pode Não. ver que Hebreus não fala assim que a antiga aliança estava prestes a desaparecer, e foi o que aconteceu.
Porque assim, mas eu quando tem. Mas Quando aqui tem o contexto de Timóteo não é isso, não, Cristiano. é esse o contexto, Valão. Esse é o contexto do Novo Testamento inteiro, porque não faz sentido Jesus falar, ó, tem um evento grande e ele vai acontecer em breve, mas aí se passam 2 anos e não acontece, 2000 anos e não acontece nada? Essa que Não, é a questão. mas é isso que eu falei, volta em Gênesis. Não, não, esquece o É Gênesis, sério. Valão, Não, não tem esquece. como, não tem como. É porque Não, assim, ó, tem doutrina que você só, como você falou do calvinismo, mas eu vou ser sincero pra você. Tem não, doutrina que você só vai conseguir entender se você ler um livro sobre. Exatamente, Certo ou não? naturalmente Certo ou ninguém não? entende desse jeito. Certo ou não? não, mas Ninguém é calvinista. eu Não, li peraí. livros Não, sobre peraí. também. Só um minutinho. Ninguém é calvinista lendo só a Bíblia. Exato. Você Não, entendeu? infelizmente, Ó, não, presta atenção. é, Presta atenção. aham, Essa interpretação, ela é qualquer interpretação que você precisou de um livro externo. ah, E não que eu não estou dizendo que não podemos ler livros externos. sim, Não é isso que eu estou dizendo. sim, Mas, será que você, só lendo a Bíblia, você teria essa visão sobre escatologia? sim, Só lendo a Bíblia. sim. Mas você não leu a Bíblia todo esse tempo e nunca teve essa visão? Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando eu era Concordo adventista, com ela. quando a gente tá falando um monte, não sei se a Patrícia quer falar alguma coisa também, nem sei se ela tá aí também, né? Eu também tirei do. Eu até tinha uma coisa para falar, mas era sobre provérbios. Ah, Coitada, pode voltar no Provérbios que o assunto é sobre isso. Cortar a nossa. conversa de vocês, eu não queria cortar, gente. Vai lá. Não, mas pode O que falar vocês que estavam Coloca a gente falando desvia do antes, coloca né? a assunto gente no aqui. prumo. Há alguns minutos atrás, vocês estavam falando sobre a sabedoria, que é Jesus, é a personificação de Jesus, né? Lá no Uhum, capítulo 8 de Provérbios. sim, E a importância de se buscar a sabedoria, né? E aí eu uhum, ia comentar sobre o início do capítulo 8 de Provérbios, que fala que a sabedoria está chamando. Então não é como se Jesus estivesse escondido, né? Ele não está restrito a um grupo de pessoas que se Verdade. denominam cristãs. Cristo uhum, está chamando a toda a humanidade, né? E se as pessoas se Glória a Deus. derem o trabalho de olhar e observar, elas vão enxergar que Jesus está em todos os cantos, chamando as pessoas para a salvação, né? Então ali no capítulo 8, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, diz assim: sabedoria está chamando. O uhum, entendimento levanta sua voz nos morros, à beira da estrada, onde os caminhos se cruzam, está à espera nos portões que dão para a cidade, nas entradas, grita em alto som. Aí isso me uhum, fez lembrar hoje, eu comentei lá no grupo que levei meu filho na praça, e aí tinha um grupo lá cantando louvores, né? uhum, E aí eu fui na sorveteria depois, levar meu filho, e na sorveteria também, sempre está tocando louvores na Que sorveteria legal. que a gente vai. O copo do sorvete estava lá, Provérbios 16:3. Ah, Então, benção. assim, a todo momento que você. É só você estar atento. Você percebe que Jesus está chamando as pessoas à sabedoria, né? Então, a salvação, né? E é isso. Né? Então, não está restrito a um grupo seleto de pessoas. Glória a Deus. Antigamente, né, já esteve. Né? Antigamente, a leitura da Bíblia era restrita em latim, dentro da igreja. Hoje nossa, em dia, a gente tem quantas versões da Bíblia dentro de casa? Então, exatamente. a importância da gente valorizar isso como um tesouro mesmo e guardar no nosso Glória coração. a Deus. Tanta gente que não pode nem ler uma Bíblia, né? As pessoas perseguidas Exatamente, dentro do lugar. exatamente. Então, até coloquei, eu fiz um post hoje no meu Instagram falando exatamente sobre isso, porque quando eu fui na praça e vi um grupo de louvor louvando a Deus em público, numa praça pública, Legal. aí fui na sorveteria, tá lá um texto bíblico escrito no copo do sorvete. E aí isso Uhum, me fez lembrar e agradecer, porque nós temos um privilégio, apesar dos pesares, a gente vive Verdade. num país onde a Muito gente bom. pode louvar o nosso Deus publicamente. A gente pode ler a Glória Bíblia a onde a gente Deus. quiser. E a gente pode falar dele para qualquer pessoa. Então a gente tem que aproveitar todas as Verdade. oportunidades que a gente tem, né, para isso. sim. A gente só Era não isso. pode bobear, porque assim, muitas vezes quando a gente se omite, o mal acaba se apoderando, né? Isso. Você pode ver como o Islã está dominando a Europa, Verdade. porque o Verdade. povo se omitiu, né? Então, por exemplo, quando eu estava no Facebook, né, às vezes eu via uma publicação de um muçulmano aí falando, Islã é religião da paz. Eu ficava, isso é mentira. O Alcorão prega ao contrário.
Exatamente. É fácil Né? falar bem deles estando no Brasil, né? Exatamente. No país Exatamente. deles a gente perde a cabeça literalmente, né? Se tivesse chegado mais forte aqui, ninguém ia falar isso. O Islã no Brasil ele é visto como pacífico porque ele é um grupo pequeno. E ninguém tem medo do que é pequeno. Sim, ainda bem que é pequeno, a gente não pode deixar isso crescer também, né? Então, por isso que é importante o crescimento do cristianismo. Sim. Uma coisa que eu ia falar, até isso que a irmã Patrícia falou, a minha igreja, a gente fez uma distribuição aqui na cidade, a gente distribuiu mais de 10 mil convites. Apareceu, legal. acho que umas 2, 3 pessoas na Olha aí. conferência hoje. Então, assim, a oportunidade, não que a gente é especial, mas eu vejo que as pessoas, elas realmente, elas não estão nem aí, entendeu? E como a Patrícia falou, que Jesus o tempo todo tá chamando, sabe? Mais de 10 mil convites, cara. E 2, É, 3 pessoas apareceram na conferência. é Então, o que assim, Jesus falou no final dos tempos. elas não tão... Por se Ah, multiplicar a iniquidade. E a iniquidade é o que que é a iniquidade? A Bíblia fala que é desobediência à lei, à palavra de Deus. ah, Sim. Então, e isso mexe comigo, porque, tipo assim, eu vejo que as pessoas, elas vêm, tipo, eu vou lá numa igreja à noite, elas veem isso como um outro compromisso, entendeu? Então, tipo assim, o entendimento delas está totalmente embaçado. Por isso que eu Verdade. agradeço a Deus também por ele iluminar a minha mente, entendeu? Glória a Deus. Porque isso a gente veria igual eles veem, entendeu? Cara, muita coisa, 10 mil, e apareceu dois, tipo, isso em Orzinho. Nossa, muita coisa, né? E a minha cidade, ela não tem nem 200 mil habitantes. É Pinda, não sei se vocês conhecem, ela tem 150. Então, Qual assim, que é a cidade? Pindamonhangaba, do lado de ah. Taubaté. Ah, não, não conheço. Eu não sei onde fica, assim, é. Uma cidade pequena, barra média, e, poxa, 10 mil convites. Se você for ver, talvez a gente quase alcançou 10% da cidade. Então, olha pra você ver. Nossa, foi muita gente, verdade. Então, mas as 5%, né? pessoas, É, se for disso, né? exatamente, as pessoas tratam como, tipo, é um compromisso ali de ir numa igreja, entendeu? Então, eu vejo como assim também, um esfriamento, infelizmente. É, um esfriamento. É complicado, viu? E eu vejo também que Jesus está chamando o tempo todo, entendeu? Por exemplo, como a Patrícia falou, o tempo todo Jesus está trabalhando, né? Acho que tem lá em João 5, Jesus diz, meu pai trabalha todo dia, eu também trabalho até hoje. Então, É, assim, verdade, tá verdade. faltando oportunidade. Mas, né, Hum, No tem capítulo alguém 9, tem alguma coisa mais para comentar para Provérbios? Pode ver uma coisa curiosa, né? A gente tem 4 pessoas aqui, a Patrícia é a única que fala de Provérbios, a gente fala de outra coisa. aqui o capítulo 9, né, de Provérbios é interessante, Ah, quando fala assim, no verso 7, por exemplo, em diante, fala assim: o que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. É interessante é que um contraponto, né? Nós temos que proclamar o evangelho a toda criatura uhum, e saber proclamar, né? É, saber falar a verdade e saber como falar a verdade, como acho que a Patrícia tinha comentado no grupo, né? Que às vezes muitas pessoas até abandonam a Cristo por causa de nós mesmos, nós cristãos, que muitas das vezes não sabemos anunciar o evangelho, não sabemos refletir a Cristo, né, para as pessoas da forma correta. E às vezes a gente tenta abordar as pessoas de uma forma e joga, né, vamos dizer assim, às vezes a pessoa nem quer ouvir muitas das vezes. é, E Jesus, em Mateus capítulo 7, ele fala assim que não deis aos cães as coisas santas, e sim, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Ou seja, muitas das vezes nós vamos nos deparar com isso, né? Tentar oferecer aquilo que é santo, aquilo que é precioso para alguém, só que se a gente vê que a pessoa não tem interesse, não adianta a gente forçar a barra, né? Porque aquele uhum, que instrui o escarnecedor, quem repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e acontece isso mesmo. uhum, Mas quando você
dar um conselho ou uma instrução para alguém que tem o desejo de ser sábio, o texto já chama ele de sábio, Uhum. porque quando dá a instrução ao sábio e ele acata, ele já é sábio por acatar. E ele se fará mais sábio, né? Aí em Provérbios mesmo fala que se nós andarmos com o sábio, nós nos tornaremos sábios. Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, ou seja, nesse sentido nós podemos analisar que até para instruir, aconselhar, a gente tem que ter prudência, porque em alguns momentos você pode ver que a pessoa talvez não esteja aberta para ouvir. Talvez não que ele nunca vai ouvir, mas talvez naquele dia, naquele momento, não seja o, o momento exato, vamos dizer assim, porque a própria Provérbios fala que quão bom é a palavra dita no seu tempo, né? É claro que mesmo você talvez muitas das vezes sabendo usar a melhor palavra, a melhor pronúncia, a melhor face, a melhor expressão, o melhor tempo, muitas das vezes mesmo assim vai ser rejeitado e vai ser ignorado, né? Que faz parte do evangelho. Mas esses versículos aí acompanham muitos anos da minha trajetória, eu vejo isso que realmente é verdade. Quando a gente tenta instruir alguém Amém. que é escarnecedor, muitas das vezes a gente só arruma arruma para a cabeça, vamos dizer assim, na nossa expressão, né? Mas quando você instrui alguém que tá, porque assim, aprender a Bíblia é um esvaziamento. Você tem que se esvaziar de si mesmo, se esvaziar é, da sua forma de entender textos, porque assim, em Pedro fala assim que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Então, assim, a primeira bem-aventurança, Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? É uma pessoa vazia de si mesmo. Eu preciso me esvaziar, o meu ego, né? A palavra ego no grego é eu. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo, Uhum. o meu intelecto, a forma que eu entendo, a forma que eu interpreto, a forma que eu quero entender o texto, me esvaziar de mim mesmo para que o Espírito Santo venha iluminar minha mente. Aí vem o versículo que nós lemos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio, essa palavra vem de cabeça, vem de início. Então, ou seja, o pontapé inicial para a sabedoria é a gente temer ao Senhor. E o temer ao Senhor é se esvaziar de si mesmo, para você entender o que está escrito, né? E isso é o que é mais difícil hoje em dia. Que é mais Eu tenho difícil. todo mundo que você vai conversar com alguém, a pessoa já tem uma opinião formada. Eu tenho uma opinião formada. Todo mundo é muito, tipo assim, resistente, entendeu? Esse tipo de pessoa, para mim, é o que mais tem chance, tem probabilidade de se dar mal. Tipo assim, eu vejo as pessoas muito duras, muito resistentes hoje em dia, tipo, receber qualquer conselho, entendeu? Verdade. Então, Eu acho que em Eclesiastes. Sobre isso. Pode falar. Não, pode continuar. Não, em Eclesiastes, eu deixa eu ver, não tô lembrado agora do versículo, mas onde está, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, que fala assim que é melhor um pobre e sábio do que um rico velho que não se pode admoestar, né? Ou Mas, seja, às vezes, igual o Pedro falou, hoje para todos os assuntos nós temos tecnicamente uma opinião formada, né? infelizmente. E a Bíblia vai confrontar a nossa. Porque assim, Deus não está preocupado em agradar nosso ego, né? Então, muito texto da Bíblia ele confronta a nossa opinião formada. E se a gente não se esvaziar de nós mesmos, o conhecimento verdadeiro, a sabedoria verdadeira, a plenitude do Espírito Santo não vai vir sobre nós. Porque há um bloqueio nosso. Se a gente, porque assim, nós falamos bastante sobre isso. É importante ler, é importante ler textos, é importante ler livros, é importante tudo isso. Eu não estou dizendo que não. Mas na hora de ler a Bíblia, se a gente não pedir a misericórdia do Espírito Santo, pode conhecer o hebraico, pode conhecer o grego, pode conhecer o aramaico, pode conhecer o português, pode conhecer todos os tempos verbais e como não adianta, porque Jesus falou assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos
e a revelar-te aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Então, se a gente não se diminuir, não se esvaziar, não pedir, Senhor, essa letra aqui, o que está por trás dessa letra? Se o Senhor não iluminar a minha mente, de nada vai adiantar o meu conhecimento. Sabe por quê? Porque assim, por exemplo, eu sei que eu tô falando um pouquinho demais, mas tipo assim, tipo a doutrina da triunidade divina, né? É uma doutrina muito clara nas escrituras, mas não adianta, tem muita gente que conhece o hebraico e não acredita. Tem muita gente que conhece o grego e também não acredita. Então, tipo assim, pode ter o conhecimento, o letramento que for, se não tiver humildade, esvaziamento de si mesmo, não vai conseguir compreender. E às vezes uma pessoa que é falta de entendimento, talvez uma pessoa que mal sabe o português, ele acredita na Trindade Divina. Então, tipo assim, não que eu estou dizendo que nós não podemos estudar e não podemos ler livros e não podemos, nós somos estudiosos, por isso que nós estamos aqui reunidos aqui, porque nós estamos buscando conhecimento. Mas é necessário muita humildade, muito esvaziamento de si mesmo para que dê lugar para o Espírito Santo iluminar a mente. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista fala no Salmo 119, verso 18. Então, acho que fica essa reflexão aí no capítulo 9 para todos nós, né? E principalmente para mim, né? Mas para todos nós, essa reflexão aí em Provérbios 9. E eu Amém. agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Então, eu coloquei algo parecido na minha anotação de Provérbios 9, lá no versículo 10, eu coloquei assim, que se o Deus eterno não estiver no centro, todo conhecimento é areia movediça. Olha aí, Então, acaba virando uma armadilha contra nós mesmos. Se a contra gente nós mesmos. adquirir conhecimento por conhecimento, né, sem que Deus seja o centro de tudo nas nossas vidas, aí a gente vai estar criando uma armadilha para nós mesmos. Verdade. E no capítulo 9 ainda, dos versículos do 4 ao 6, eu achei interessante porque eu concluí que Deus não exige pré-requisitos daqueles que ele chama. Ele não exige qualificação prévia. Glória a Deus. Então, às vezes a gente pensa que por muito ler, por muito estudar, a gente está se preparando. Mas Verdade. aí a gente está colocando a glória sobre nós mesmos. E não Verdade. é esse. A verdade não é essa, né? Toda a glória é dele. Glória a Deus. Amém. Verdade. E esse que, ó, acho que esse é o perigo, né, de todo estudante, principalmente da palavra de Deus, né? A não pensar que quanto mais estuda, na verdade é assim, quanto mais nós estudarmos, mais nós devemos ter a certeza que não sabemos nada mesmo. Além de ser ao inverso, A né? maior independência que a gente pode ter é a gente reconhecer a nossa dependência de Deus. Eu acho que isso é uma grande, assim, conhecimento da palavra de Deus, eu acho que é uma grande tentação, porque geralmente eu sempre vejo, eu falo por mim também, que a pessoa, tipo, às vezes ela fica menos quebrantada, entendeu? Então eu acho que sempre vale a pena você ter um equilíbrio. Eu creio que Deus, ele nunca quer, tipo, aquele crente nécio, mas esse crente meio inflado também não combina, entendeu? Tem Verdade. muita pessoa que acho que peca nisso. Eu também me vejo um pouco assim, entendeu? Porque quando você começa a estudar assim, parece que, sei lá, às vezes até você olha para as pessoas de um jeito diferente. Isso daí é errado, entendeu? Então eu vejo que sempre tem que ter um equilíbrio. Para mim, o mais difícil é o equilíbrio. Mas é um pouco de uma coisa, um pouco da outra. Verdade. Interessante é que nós estamos falando de Salomão, né? É o escritor, aliás, do Provérbios, e ele foi tão sábio, mas tão sábio que ele ficou cego, né? Cego assim, né? No sentido espiritual. Todo esse Uhum. conselho aqui, Ele não seguiu no final. ele mesmo não conseguiu, não serviu para ele, serviu para nós, serve para nós hoje, mas para ele mesmo, talvez se ele fosse mais tolo, assim, entenda, né, a minha expressão, mas talvez se ele fosse mais tolo, ele não teria caído Tem a no que ele versículo de caiu. Provérbios que fala assim, não seja sábio aos próprios olhos, né? Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Tipo, a pessoa, ela estuda tanto que ela acaba ficando meio insensível. Seria isso, mais ou menos? Mas Tipo isso isso. logo no começo de Eclesiastes não fala assim, muito conhecimento aumenta a tristeza, né? Aumenta o cansaço, digamos assim.
Então, muitas vezes você quer acumular muito conhecimento, acaba tornando um efeito contrário, né? Muitas É. vezes a gente tem que não conhecer, é até melhor, por exemplo, a questão de a gente ter fé em Deus. Muitas vezes a gente não saber o que vai acontecer e só ter fé é muito melhor do que a gente saber, porque muitas vezes a gente, você vê Abraão. Sim. Abraão, ele quis adiantar a promessa de Deus, Ajudar né? Deus. Ele fez um negócio lá da Agar e tal, e no final não deu em nada, né? Ele quis É. adiantar, mas, tipo, se ele tivesse tido paciência, falar assim, Sara, não vamos fazer assim, não, vamos esperar a promessa de Deus, né? Então, muitas vezes, até o muito conhecimento pode ter o efeito oposto, né? Então, É. às vezes, a ignorância é uma bênção, né? Tem um ditado, né? É. Você falou de Abraão, por exemplo, no capítulo 15. Eu vou usar a expressão de hoje, né? Ele acabou de sair de um culto maravilhoso, abençoado. Deus fez promessa. É uma expressão, né? Mas no capítulo 15 ele tá na tenda. E Deus fala para ele sair da tenda e olhar para cima e contar as estrelas do céu. Uhum. Acaba de receber essa promessa, assim será só ter descendência. No capítulo 16 ele vai lá e tenta adiantar a promessa. Isso, é. Aí Então, no capítulo 17, Deus fala assim: Eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ani Adonai Eloheinu, né? Ani Adonai El Shaddai, né? Aí ele fala assim: ande em minha presença e ser ser perfeito. perfeito. Por que ser perfeito? Porque você não está sendo. Uhum. Deus está cobrando ele, ó. Você está errando muito, Sim, é né? verdade, né? Você está vacilando, né, vamos dizer assim, né? Seja perfeito. Perfeito na Bíblia, ele vai dar a Maduro. ideia de maduro, né? Sim. Sim. Eu fui Então, procurar esse versículo que você falou, Cristiano, é Eclesiastes 1:18. Cara, eu li É aqui isso. isso do 1 ao 12 e 18. Nossa, eu juro pra você que eu não tinha pensado nisso. Salomão vai falando que ele foi buscando sabedoria. Aí ele encerra o capítulo falando que isso fez mal pra ele. Olha pra você ver. é, Então, às vezes há muita ciência, muita sabedoria tem um efeito oposto, é né? verdade. Verdade. É porque, tipo assim, depende da forma que você busca, né? Igual a gente tava falando. Sim, Se isso vai deixando você se inflar, porque sim. sobe um pouco, assim, tudo assunto, né? Se você domina um assunto, se você não vigiar, você pode ver alguém falando totalmente abobrinha ali, né? É, se você não. Eu falo isso porque, tipo assim, teve uma situação recente comigo, né? Conversando com uma pessoa já bem avançada em idade e tudo mais. E, e ali ele, um pouco na limitação dele, né? Falando, né, sobre é por causa de um versículo, né, no Salmo 119, que fala que Deus fez a terra firme e firme permanece, né? Como se a terra não tivesse os movimentos e tudo mais. Ah, sim. Aí, tipo assim, daí eu tentei mostrar pra ele um versículo lá, Isaías, assim, mas tentando na maior humildade e ali se esforçando, né, pra não deixar o ego, né, nem nada, né, porque a gente tem que Uhum. fazer isso, é uma batalha interna, né. Uhum. E ali eu vi que não ia dar muita coisa, daí eu orei a Deus e pedi assim, Senhor, é que todo esforço que a gente faz de tentar entender e buscar e conhecer, que quando a gente se deparar com uma situação dessa, a gente não deixa o ego entrar na frente, né, e querer, talvez até em alguns casos, não foi o meu caso, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, mas até tentar até humilhar a pessoa, né, naquilo que você conhece, É, para mostrar para a pessoa que ele está errado. Isso eu acho que daí de fato o que poderia ser uma pessoa sábia vai ser uma completa soberba e ignorância, né, uma falta de é. sabedoria. Então, Uhum. Eu acho que uma das maiores maldades seria mas uma é conhecimento da palavra de Deus, usar isso para machucar, entendeu? Em isso, vez de uma exatamente. ferramenta, sei lá, para construir, seria um martelo para bater na pessoa. Exato, exatamente. Então, aí a gente tá fazendo o trabalho oposto, né? Vamos Eu dizer assim. tomo muito cuidado com isso, porque às vezes, tipo assim, nas nossas igrejas, né? Tipo, não sei qual Uhum, igreja você frequenta, às vezes a gente acaba discutindo, começa conversando, e sei lá, ali no momento de um debate, alguma coisinha uhum, assim, vai que pode evoluir para isso rapidinho, entendeu? tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu até evito, às vezes, até ficar debatendo em igreja, assim, mais no particular, entendeu? Porque, Isso. sei lá, às vezes pode dar um negócio, aí você humilha a pessoa ali, ou sei lá, a pessoa te humilha, entendeu? Eu queria Fica um negócio, né? medo. Verdade. É difícil.
Então. Parece que a Patrícia saiu um pouquinho, acho que deve ter colocado o menino dela falando isso, né? É. Não sei se vocês têm alguma coisa. Eu estou pensando aqui, pensando em talvez, em vez de ler 3 capítulos, ler 6, porque muitas vezes a gente comenta um pouquinho, depois a gente vai para outras coisas. A gente, na Talvez verdade, tenha um pouco mais para a gente comentar. A Né? gente começou a falar do pós-milenismo. Mas Só isso que é sabe que legal. a Patrícia é a única que consegue focar no negócio. A gente viaja, né? Ela fica assim, eu vou comentar sobre provérbios aqui. A gente fica viajando para tudo quanto é é lugar. Eu falo porque assim, Patrícia, qual é o seu comentário? Então, provérbios. é que Claramente. Né? é que eu acho que como a gente meio que está se conhecendo agora e há uma curiosidade como que eu posso dizer assim, na crença, na fé de cada um, né, na base doutrinária de cada um, a forma, eu acho que daí como acaba surgindo o assunto, nossa curiosidade é maior, né, do que o nosso foco, vamos dizer assim, né? O Oi? TDAH bate forte, né? É porque eu acho que a ansiedade da gente conversar sobre, né, uma, É, uma falta de sabedoria nossa aí. Eita. mas eu não sei, mas talvez, eu tô pensando aqui mesmo, que Só uma pergunta sobre. Não, pode terminar. É sobre a enquete lá. a enquete? Não é, porque acho que eu não vi se você colocou o resultado, alguma coisa assim do que você explicou, algo eu vou sobre a colocar enquete. amanhã, mas pelo que eu entendi, a maioria tem um entendimento oposto do que eu. É, por que você não crê dessa forma, Pedro? Ligador. Não, Mas, assim como o preterismo parcial, também tem versículos para embasar isso. mas Mas eu vou você. mostrar amanhã. Entendi. Então, no caso, mas você. Cada um vai falar, tipo, a opinião do porquê crê que aquilo que colocou ou não? Não, pode ser isso. Não, mas, inclusive, eu tenho 2 Bíblias, cada um mostra um entendimento diferente. Vou até aproveitar e mostrar isso. Mas eu vou Não pode colocar a mostrar. resposta correta, porque assim, por que Correta? Cuidado. porque assim, a verdade é uma só, não é? Não, a verdade é uma só. Então, assim, então só um dos entendimentos é correto. E, Não, e eu vou mostrar com base nos versículos, tem versículos que dão base para o que eu vou falar. É a mesma coisa com certo. o preteísmo. Eu não estou tirando, por exemplo, o preteísmo da minha cabeça. Tem versículos que dão base para isso. Inclusive, Não, tem certo. esses versículos do preteísmo, eles criam problemas em outras interpretações. Mas a gente pode até falar nos próximos temas, inclusive falar sobre escatologia e tal. Não é que a gente é ansioso, a gente acaba tocando nesses É, assuntos antes, né? Principalmente eu, né? Mas aí depois a gente vê esses outros temas. Enfim, mas essa questão do que eu falei de Jefté, tem versículos mesmo que indicam que, por exemplo, esse holocausto não foi um sacrifício humano, porque não faz nem sentido, porque se você for ver, quando Deus mandou é, Abraão não. sacrificar Isaac, no momento que Abraão ia fazer isso, Deus impediu Abraão de fazer isso. E Deus mesmo proibiu e fala assim, isso nunca me passou pela cabeça, né? Não, então, Quando o só que. pessoal sacrificava crianças, tipo, eu nunca pedi você fazer isso. Aí eles ma- simplesmente vai e aceitam, não, tipo, aceitam um voto do Jefté, cumpre esse voto, assim, agora você vai ter que sacrificar uma pessoa, né? Porque primeiro também, Jefté, ele não falou pessoa, ele falou aquilo, Não, então, mas é a né? palavra que é usada para o holocausto. Não, mas se E você for, assim, e o mas não é contexto. mas não é só isso, Não, porque assim, tem é os que como é o livro versículos de. que indicam que ela permaneceu virgem, porque ela foi chorar a virgindade dela. Se ela Certo, fosse perder a vida, por que ia chorar a virgindade dela? Não faz o menor sentido isso. mas é que o contexto no livro de Juízes mostra a bagunça espiritual de Israel, né? Não, eu sei disso, mas não é o que diz os versículos imediatos ali. E tem a questão assim, porque se Jefté fez um voto a Deus e Deus ainda cumpriu, tipo assim, só Deus vai cumprir um voto como esse de sacrifício humano. Tudo bem, você pediu para sacrificar uma pessoa, então eu vou cumprir, agora você vai ter que sacrificar uma pessoa para mim. Então isso também é uma questão que não faz sentido. Eu vou mostrar para você o comentário da Bíblia que eu tenho,
Certo, É isso uma Bíblia aumenta a revista e corrigida. Ela tem todos esses pontos que eu falei. Vou mostrar. Eu vou mostrar também a visão da Jerusalém, que tem a visão certo, do isso sacrifício é humano, né? Eu vou até mostrar isso. isso justamente para mostrar esses dois É lados. bíblico. Mas para mim, eu entendo que o que tem mais base é a questão da virgindade. Então, são duas interpretações e você dá a sua interpretação em cima das duas interpretações, entende? Sim, mas só uma É. delas é verdade. Não, Essa é exato. questão. Não, eu falei O assim. Alan, é o seguinte. Existem Não, interpretações? Existem, mas só uma é verdade. Você não pode falar, não, tipo, é só um. meu amiguinho pensa diferente, então vou Não, tentar agradar ele e falar que tudo, é assim, o que eu tudo quis é dizer foi o aceitável. seguinte. Não, o que É, eu quis dizer foi o seguinte, só existe uma é, verdade. Só que você sim, vai apresentar duas interpretações. Você, presta atenção na frase, ó. sim, Existe uma verdade, mas aham, você vai apresentar duas interpretações, você vai apresentar sim, duas interpretações escolhidas a dedo, aham, certo ou não? E sim. das duas interpretações, você vai dar a sua interpretação pela sua cosmovisão de qual das duas é a verdade, certo ou Não, não? não, mas eu tenho, como eu falei, eu vou apresentar evidências. Essa é que é a Isso, é, questão mais exato. importante. Não, eu Porque, assim, entendi. uma Não, mas eu interpretação creio que sem é evidências uma verdade só. Não creio Não, que mas é uma verdade só, eu mas creio. assim, se você for ver, então você pode muito bem falar que calvinismo e arminianismo são Não, verdadeiros, mas não, tem muito mais evidências que apontam para o arminianismo do que para o calvinismo. Aí você fala, ah, não, tem duas interpretações, tá tudo certo. Não, uma hora não você tem falei que isso. reconhecer que um deles é verdadeiro. Não, isso eu reconheço. Não, mas eu não falei nesse sentido. Eu falei que a forma que você mencionou, que você vai pegar duas interpretações, uma Sim, Bíblia comentada, outra Bíblia comentada. São sim, duas interpretações individuais, aham, e na sua visão você vai fazer a análise pelas duas interpretações apresentadas. Ou seja, sim, é, não quer dizer que as duas interpretações que você vai pegar é, têm todos os argumentos necessários, entende? ah, É porque assim, igual a gente falou sobre a imortalidade da alma e calvinismo e tudo mais. sim, Apesar de ser que eu não acredito, por exemplo, na imortalidade da alma, ah. mas eles pegam textos distorcidos. E há interpretações em cima desses textos. Sim, mas Você a entende? questão assim mas ó, isso é uma coisa confusa, porque assim, digamos assim, mortalidade e imortalidade. Só um deles vai ter textos Não, que só vai um é embasar de certo. verdade. A outra visão pode até ter supostamente textos, mas se você analisar, eles não afirmam isso. Não, eu sei, Então, mas eu, tipo, eu falo apenas assim, a- se você pegar um documento, se você pegar um ah, documento, um só documento de um assunto sim, vasto, ah, você entende? Um documento de um assunto vasto, naquele documento os argumentos podem ser fracos, é isso que eu quero dizer. E você tá, entendeu ou não? O que eu quis não, dizer? Não, não, é que assim, ó, vamos supor. ah, Vou tentar explicar da melhor forma possível. Vamos supor, se você pegar uma pessoa que entende muito bem de um assunto, hum, o assunto A, sim, e uma pessoa que não entende tanto do assunto B, e você pegar os argumentos usados por uma pessoa que entende bastante do que ele estava dizendo, e uma pessoa que entende pouco, e você embasar que o documento oficial, vamos dizer assim, é daquela pessoa que não entende muito, para contrapor aquele que entende bastante sobre o assunto, vamos dizer assim, hum. aí você vai dar a sua interpretação em cima desses dois documentos, é isso que eu estou querendo dizer. Mas ô, Alan, a gente está falando da Bíblia. Se a gente não Não, for pro eu tema Bíblia, sei, eu não estou não, entendendo. você não está Mas, entendendo Não, mesmo. mas olha, ó, vou pensar o seguinte: todos nós temos a mesma capacidade de compreender as coisas. Porque, Exato. assim, a Bíblia não é para ser uma coisa clara, as confusões que acontecem são nossas. Isso não é da Bíblia, exato. Exatamente, muitas vezes, por que que acontece? Textos fora de contexto. Se você colocar no contexto certo, por que que eu defendo a posição da virgindade? Porque tem versículos imediatos que indicam isso. Mas e a Você pode palavra, até a falar, ah, palavra, mas o contexto. Não, tem uma coisa muito mais próxima disso que indica que é a questão da virgindade. É a mesma coisa da mas e a questão do palavra mortanismo. original que é usada? A palavra original não conta do texto bíblico sem interpretação comentada. A palavra original que é usada ali não conta na interpretação, É, mas se na você for. na Não, exegese do versículo. pensa bem.
No Por que que princípio hermenêutico, uma pessoa vai morrer virgem? Ah, eu vou chorar minha virgindade, vou morrer virgem. Nossa, é muito mais importante eu morrer virgem do que chorar por minha própria vida. mas é Ah, que você tá. e tem outros argumentos também, que eu não consigo nem lembrar, mas esse aí é outro texto Mas que eu então, vou. se você pensar esse texto com o É, pensamento do século XXI, com o pensamento de uma pessoa ocidental, realmente você vai entender isso. Mas se você pensar, mas lá, não, que pensamento. Tipo, isso é um judeu. é porque a É, palavra que é usada não, ali é a palavra olá, não, mas a palavra holocausto. na lei, tem alguma prescrição de o sacrifício humano? Então, como é que uma pessoa poderia colocar isso como aceitável, se a gente for considerar o contexto deles? Porque Então, isso é mas uma coisa completamente só que inaceitável. isso que é o Ainda mais detalhe. para alguém que foi chamado por Deus, Só por que Jefité, meu. o livro de Juízes mostra justamente uma É, bagunça espiritual no povo de Deus. sim. Não, mas É aí isso, e a palavra que é tem a usada. questão do voto também, né? Só que assim, a palavra que é usada ali é para holocausto é oferta queimada. Sim, mas E é de uau, fato. é, Então, tipo assim, ó, presta atenção, no caso que eu não me argumento. é. Abraão, ele não sacrificou Isaac, mas para Deus ele sacrificou ou não? Como assim? Não entendi. Não, não, ele não fez o ato. Mas Sim. o que que Deus entende É. sobre a atitude de Abraão? Que ele sacrificou ou não, Isaac? Abraão obedeceu a Deus, Tá, mas o porque que que o por texto mais que ele fala? tenha sido impedido, ele foi lá e obedeceu. Tá, e qual que era a fé de Abraão? E Hebreus fala sobre isso. Que Deus era Sim, poderoso para até dos mortos ressuscitar. E o que que é dos mortos ali, se era um holocausto? É das cinzas. sim. E o texto vai falar, por exemplo, aos Hebreus, ele considera que Abraão, ele ofereceu a Isaac. Aqui, É, ó, Hebreus 11:17, ó. Pela fé sim, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi sim. provado. Então, ou seja, para Deus, Deus considera que ele de fato ofereceu, mas isso não quer dizer É. que Deus é a favor disso, de holocausto humano. Ah, eu não tô falando, mas eu não tô Como falando que também, ele é a favor. não, então, ó, como também Deus não é a favor de matança, mas por que que ele mandou matar os amalequitas e até as crianças? Então, é isso que a questão é a soberania de Deus. Não quer dizer que Deus aprovou o ato de Jefté, É, mas a palavra que é usada ali não tem para onde correr. A palavra usada é, e toda palavra na Bíblia, ela tem um significado e um porquê porque ela está ali. E poderia ter sido usada uma outra palavra no lugar, mas porque coloca justamente aquela, é porque a intenção do autor é isso que é o detalhe. A interpretação é, bíblica é essa, é você é, não entender o seu pensamento, mas a intenção do autor naquela palavra. Então ali, por mais que é um sombrio, porque o livro de Juízes tem outras histórias sombrias, como uhum, por exemplo em Juízes 19, né, que é um texto sombrio também, mas não uhum. quer dizer que Deus está aprovando o povo, entende? Ah, eu sei, mas ó, deixa eu te mostrar aqui. Esse aqui é a passagem de Juízes 11, né? Certo? Ah, cadê? Aqui, ó, voltou a dizer ao seu pai, ó. Deixe-me ir por 2 meses, que vai descer pelos montes e chogue a minha virgindade. Certo. E pode ver que isso não é citado nem só uma vez, mas várias vezes. Ó, chorou sua virgindade pelos montes, passados 2 meses, voltou a seu pai e fez dela conforme seu voto, e nunca conheceu o homem. Tipo, nenhum versículo aqui indica que ele foi lá e sacrificou, matou e tal. Tudo indica, mais de uma vez, que tem a questão da virgindade, que ela não Mas, conheceu o homem, e mas por que 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 Jefité, quando vê a filha dele, ele sente aquele choque? é, a Hã? descendência não é a descendência não é uma coisa importante para esse povo de Sim, Israel? mas de fato. Então, mas será que seria só Então, por causa de uma descendência? sim, mas essa filha é a única filha dele. Ó, qual que é a E palavra que ele. a única filha dele, tipo, significaria que ele não teria descendente. Por isso mesmo que ele ficou triste. Aí, como eu falei, 3 vezes aqui mostrou a questão da virgindade, ela não conheceu o homem. Mas Se qual o que é o contexto. voto que ele faz? Não, não, Qual mas, que é o voto que ele faz? O que que ela não, fala sobre o voto? Ó, porque a gente tem que ver o voto que ele faz, o sim, voto que ele faz
Ah, E a Bíblia condena quem vota e não paga, sim. ou não? Ah, A gente tem que ver, a gente tem que ver o voto que ele faz, a reação que acontece quando ele vê a filha, hum, o que a filha fala sobre o voto hum, e, e o que a palavra que está dizendo sobre o holocausto. hum, O foco é o holocausto, então eu preciso entender qual que é a palavra holocausto e o que que essa palavra holocausto significa no original no hebraico grego. É ver aí na Bíblia Strong. hum, Então, ou seja, não tem como. Tem dois tipos de interpretação. A exegese, que é o que você extrai do texto, o que o texto quer dizer, e uhum, tem a exegese, que é eu colocar no texto o que eu quero que o texto fale. sim. Então, ou seja, nesse texto, qual que é a nossa interpretação? Ela tem que ser o que o texto está dizendo, apontando, ou o que eu quero, por mais sombrio que seja, por mais tenebroso que seja uma passagem, uma situação, ou uma decisão que Deus toma, Ah, como, como né, Deuteronômio 29 fala que as coisas reveladas são para o Senhor nosso Deus, mas aliás, as reveladas são para nós e as encobertas são para Deus. sim. Então, eu não posso, tipo assim, eu sei que tem passagens que são fortes, tem passagens que são tenebrosas, né? Como, por Uhum, exemplo, o livro de Juízes 19. Mas, por mais triste que seja, por mais estranho que seja, a palavra que é usada aí é holocausto, e holocausto, olá significa queimar inteiro. E, no sim. caso, todo o contexto aponta para que a decisão de Jefté foi triste, foi um tempos macabros, né, vamos dizer assim. Sim. É que a gente, né, já estudou sobre essa parte aí no texto, mas é Ah, forte isso daí. Então, aham, infelizmente, no livro de Juízes, a gente vê várias e várias vezes falando que sim. os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é um versículo até que chega até a ser muito repetitivo, enfatizando que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Uhum, Então, assim, por mais estranho que seja, pelo menos pelo que eu vejo no texto, né? sim. Infelizmente, ele de fato ofereceu a sua filha pelo todo o contexto, pelas palavras que são utilizadas, que a gente não pode negar isso no texto. Ah, É igual a palavra, por exemplo, a palavra errad no hebraico, né, que é a palavra sim. um, que é usada no Uhum, Shema Israel. Moisés poderia ter usado Yahid, sim. que é uma palavra que significa singular mesmo, mas não, ele vai lá e coloca uma palavra que significa unidade. Então, assim, a palavra é a palavra. Então, se está ali aquela palavra e aquela palavra carrega aquele significado, eu não posso tirar o significado da palavra para interpretar um texto. Não Hum. tem como. Eu não me convenceu, infelizmente. É, Não, porque para mim, porque assim, né? São mais de um versículo que aponta para a questão da virgindade. Eu acho uma coisa muito importante isso. Porque assim, como eu já falei, ó, tipo, se a pessoa vai ser morta, por que que ela vai chorar pela virgindade dela? é porque assim, ó, o Hum, motivo do choro não é simplesmente a dedicação a um serviço religioso, hum, mas a consciência de que morreria sem deixar descendência é algo profundamente doloroso dentro da cultura israelita. Então a hum. questão dela ali não era só de, vai morrer virgem, não, é porque ela ia de fato morrer no Holocausto. É o tempo Nossa. sombrio. De todo Ah, jeito ele não, ficaria assim. isso não me convence, ô, Lalo, desculpa, viu? Não, não, Infelizmente. tranquilo. Se o, ó, não, ó, se o texto, se uma palavra em original, ó, você mesmo frisa que gosta Ah, muito, não, tradução, né, texto receptos e tudo mais, mas você tá falando de tradução, eu tô falando do original, meu irmão. Do ah, original e você tá falando que não convence. Então, se o original não, não convence, não tem o que te convence, entendeu? não, é que assim, você está focando em Holocausto e eu estou focando nesses três versículos. Mas o A gente holocausto. tá focando em coisas diferentes, né? Não, então, mas o holocausto é a centralidade da passagem, ou não? Ele faz o voto sobre o quê? Sobre o holocausto. Sim, O mas holocausto era, ó, o holocausto é literal, ele fala literalmente o que quando voltar os amonitas em paz, ó, será do Senhor, ó, qualquer um que me sair, ah, ó, qualquer um que me sair a receber as portas da minha casa, quando voltar os amonitas em paz, será do Senhor e lhe oferecer
lhe oferecerei em holocausto. É só ver o que significa a palavra holocausto, se é literal ou simbólico. Se for simbólico ou alguma coisa figurada, alguma coisa, a gente, Sim. né, mas se é literal, não tem o que fazer, entende? Uhum. É o pardês, né? Onde assim é o pomar da palavra, né? Tem o sentido pshat, o literal, tem o remes, tem o drash e tem o sod. Uhum. Então, no pshat a gente já pode entender isso pela palavra em hebraico, no caso. Nossa, isso é uma coisa que me pega, hein? Não, é Porque. normal, não Não, tem como. é que assim, eu acho que seria bom se a gente conseguisse entrar no entendimento, né? Não, Muitas lógico. vezes, não sei nem se a culpa muitas vezes nem é nossa também. Ou talvez é, né? Porque a gente é tolo, né? Mas tem tanta coisa que a gente poderia entrar em entendimento e seria tão melhor as coisas. Mas infelizmente É, o ser humano é difícil, né? Não tem jeito, né? sim. Mas Mas isso aqui também é uma questão secundária, digamos assim. Tem outras questões não, esse importantes daí que não, me esse deixam daqui não, triste que, esse daqui né? não vai, tipo, no caso, até, por exemplo, uma interpretação dessa, tecnicamente falando, É, não vai alterar a nossa percepção da salvação, vamos dizer assim, né? É sim, como que eu posso dizer assim? É uma análise teológica de um texto, né? sim. Onde a gente olha para o texto e tenta entender, né, através das ferramentas, que é a exegese, vendo palavra por palavra, né, e aplicando na hermenêutica, que é a interpretação do texto, que é a regra Então, básica da Bíblia, né, que a Bíblia interpreta a si mesma, né? Então, assim, hum. não tem como, é, é difícil, não tem jeito. Mas Ter- é tão complicado, porque por mais que a gente saiba que a verdade é uma só, mas no final, Não, a não verdade é parece uma que só. é tão complicado, né? Porque acho que não sei, deve ser a nossa própria cegueira e tal. E tem coisas que são tão óbvias a gente não consegue ver, né? É, é que é, é É isso. complicado. É a gente que é complicado, né? A gente que complica. É que, na verdade, igual eu tinha mencionado, às vezes a gente quer que o texto fale o que a gente quer ouvir, entendeu? Em vários Sim. assuntos, qualquer assunto, né? A gente Uhum. quer compreender o texto à luz dos nossos olhos, ao nosso próprio entendimento. Uhum. E o texto ele tem ele carrega um peso, né? Ele tem uma mensagem a se passar, né? Que não pode. Uhum. Igual tem aquela frase que o pessoal fala assim: a palavra do Senhor se renova, né? A cada dia. Não, a palavra não. O que se renova é a misericórdia. A palavra ela é imutável. Uhum. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, a palavra não se renova. O que se renova é o quê? É a misericórdia, lá em Lamentações Sim. 3:22. Mas a palavra não se renova. A palavra, ela é imutável. Ela não. Mas aí vem uma pessoa e fala assim, você tá errado, porque a sua interpretação tá errada. Oi? É essa a questão que eu quero dizer, porque assim, Não, a interpretação, ela pode estar para mim, errada, a né? pessoa, uma coisa tem que ter base, uma base sólida. Aí, tipo, tem gente que fala assim, não, mas a minha interpretação tem isso, mesmo assim, não é uma coisa sólida. O pior é quando tem uma coisa que, uma das coisas é aparentemente sólida, mas só que se você for analisar, não é tanto assim. Então, eu vou fazer o seguinte, nessa questão aqui do GFT, eu vou mostrar as duas respostas, vou deixar o Certo, negócio aberto, né? A minha interpretação é da virgindade, mas eu vou certo. mostrar as duas Como, respostas, né? como que ela, tipo, só morreu virgem, ele não ofereceu nada em holocausto. É. Então ele não Para mim, cumpriu. ela continuou viva e virgem, né? Para E ele não vocês, cumpriu o voto. ela morreu. Nossa, a gente já está passando muito do tempo já. Nossa, a gente começa a conversar aqui, Já, o povo já saiu, todo mundo também. já saiu todo mundo? Todo mundo só sobrou a gente aqui só. Tudo pra gente, eu nem Eita, percebi. Achei que a gente tava num debate acalorado aqui. então, Brincadeira. daqui a pouco a gente chama outro de herege. Se o herege. Como fala, divisores. Né? Até peço desculpa, né? Se, né, sei lá, de alguma forma da gente expressar isso Não, não. Não, eu procuro debater ideias. Eu nunca pensei assim, isso. você Não é uma herege questões, porque você pensa, não. Não, eu quero atacar as ideias, né? Para mim, né? Eu respeito você, então. Mas a gente fica acalorado, sim, mas sempre Isso mantendo eu respeito acho. à pessoa, né? Amém, glória a Deus, é verdade. Verdade. É, Mas vamos, foi vamos, bom ter, é bom, ter né? conversado um pouco aí, né? Sim, vamos.
fazer uma Vocês querem oração? fazer uma oração rapidinha pra gente encerrar? Faço sim, a gente vai agradecer a Deus por este momento que nós passamos, né? Uhum. E pedir para que Deus ele abençoe que mais pessoas possam estar junto conosco, né? Para que a Uhum. gente possa aprender e que a gente tenha a sabedoria que a gente está estudando aqui de Provérbios, né? Que independente, igual a gente tem falado aí, independente talvez de uma divergência de pensamento Uhum. no sentido teológico, que o erro não está no que está escrito, mas o erro está em nós, né? No sentido de, Sim. né, de talvez entender errado em qualquer coisa, né? Mas Mas é que que assim, eu penso o seguinte, o que tem que prevalecer no debate é a verdade. É não só é isso que tem que verdade, vencer. sempre. E a verdade é o que está escrito, né? Não Uhum. tem por onde. Na verdade, a própria palavra fala assim que nós não podemos ir além do que está escrito, né? Sim. E é por isso que, tipo assim, é bom, como eu mencionei, é bom ler textos, né? Bíblia comentada e Bíblias de estudo Uhum. sei lá, e livros de teologia sistemática sobre determinadas linhas teológicas, legal. Mas o, o texto puro, muitas das vezes, às vezes a simplicidade do próprio texto, ela vai talvez expor aquilo que realmente o texto quer dizer, né? Claro, É. esforçando em entender o contexto, palavra, história e tudo mais. Sim. Mas eu acredito assim que a Bíblia, ela, ao mesmo tempo que ela é realmente muito rica de informação, ela também pode ser lida de forma simples, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Como não que só uma pessoa que conheça, como eu mencionei, conheça talvez as línguas originais ou domina muito até o português mesmo, por exemplo. Hum. Não é só nisso, até uma pessoa simples, porque a Bíblia enfatiza muito o simples, né? Também em Provérbios talvez o simples não é bem visto, né? Que está se Uhum. referindo a uma pessoa mais para tolo, né? Do Uhum. que uma pessoa de fato simples aos nossos olhos. Mas em alguns textos, por exemplo, no Salmo 19, se não me falha a memória, que Deus ele dá a sua sabedoria aos simples, né? Então, Uhum. que essa simplicidade possa estar no nosso coração. Eu vou fazer a oração então, Tá em certo. nome de Jesus, tá? Uhum. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, que está no céu. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos perdão por nossas falhas, nossos pecados, que a tua infinita graça e misericórdia esteja conosco, nos ajudando, nos auxiliando a cada dia, iluminando a nossa mente, abrindo nossos olhos, repreendendo todo o mal que há em nosso coração, esvaziando a nós de nós mesmos, para que o teu Espírito Santo venha nos preencher. Nós te agradecemos, Senhor, por este estudo, ao qual nós estudamos os capítulos 7, 8 e 9 de Provérbios, e também comentamos sobre alguns outros assuntos, algumas áreas da teologia, onde o Senhor tem contemplado o nosso estudo de hoje. Nós pedimos perdão se temos falhado em palavras, em pensamentos ou em atitudes. Nós não estamos aqui para escandalizar o teu nome, não estamos aqui para envergonhar o teu nome. Nós estamos aqui para que o teu nome seja exaltado e glorificado. E para que pessoas, vidas sejam alcançadas com o conhecimento da tua palavra, a verdade. A tua palavra é a verdade. E nós queremos ser santificados nela, Senhor. Somente o teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou os profetas e apóstolos a escreverem os textos sagrados, somente ele é capaz de nos capacitar para que, ao olharmos para estas letras, possamos compreender o mistério do teu Evangelho. Nós pedimos que o Senhor, a cada dia, a cada leitura, a cada momento, a cada meditação que nós fizermos na tua palavra, nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer de acordo com a tua vontade e o teu querer. Abençoe cada um, Senhor. Todos aqueles que entraram nesta reunião, como o nosso irmão Cristiano, que é o nosso administrador, e também a irmã Patrícia, o Pedro, e abençoe a todos aqueles que tanto fazem parte do grupo de estudos bíblicos, como também aqueles que fazem parte do grupo da comunidade Univesp, que nós possamos ser abençoados, guardados e protegidos pelo teu sangue, Senhor. A tua palavra nos ensina que quando nós estivermos na tua presença, quando nós estivermos em ti, nós seremos protegidos e guardados embaixo à sombra do Onipotente, o nosso Deus Altíssimo. Nós te agradecemos, pedimos para que nesta caminhada, nos conteúdos que forem abordados, tanto sobre as matérias do curso de letras, quanto também nas reuniões do estudo bíblico, que tudo que nós fizermos, seja em palavras ou por obras, seja para a glória do nome do Senhor.
para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Que nós possamos nos diminuir a cada dia, esvaziar cada vez mais, para que o teu nome cresça em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nome qual é sobre todo nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Nossa. Então vamos encerrar aqui. Boa noite, Alan. Deus abençoe. Eu não sei se Amém. você vai estar amanhã na reunião Eu, de... eu não sei se eu vou conseguir por causa do culto, né? Depois que eu Ah, chego. sim. Aí, dependendo da situação, dá pra mim participar, dependendo não. Mas vamos ver, Ah, beleza, conforme então. for, tá? Mas Mas qualquer coisa a gente se fala nos grupos da vida aí, né? isso, qualquer coisa se chamar também lá no privado também não tem problema, não. Ah, beleza, então. Tá Obrigado, viu, joia? Alan? Nada, eu que agradeço. Obrigado pela paciência, hein? Oxe, Ah, isso aí, nossa, eu tenho o costume de me exaltar. Ah, isso, mas é complicado. Eu tenho esse problema de controle emocional. Eu acho que tem muita questão do autismo e é mais difícil para mim, mas eu já peço imagina, desculpa meu irmão. também. Eu também peço perdão de alguma coisa aí, né, gente, né? Mas foi tudo Mas pra, pelo menos ninguém pra se glória de xingou, Deus. né? É. Oi? Não Ninguém se entendi. xingou, né? Já era alguma Não, coisa. graças, como fala, já é um progresso, né? Já é Não, um mas fica progresso, né? tranquilo, graças a Deus. Beleza, então. Eu creio que assim, na verdade, nós não estamos fazendo isso nem, né, com nenhum objetivo, né, nem de humilhar ou de desmerecer ninguém. Uhum. É simplesmente como que eu posso dizer assim, não, eu acho que o debate fica meio forte falar debate, porque às vezes as pessoas pensam que Ah, debate é como se fosse acho que debate é melhor do que usar a palavra discussão. Discussão parece que discussão, briga mesmo. isso, discussão, Debate é acho melhor. que debate é melhor, mas foi tipo algo normal, né? Isso. Não foi nada tipo acredito eu, né, que não foi nada fora do Ah, controle que da isso. gente, tipo, se desrespeitou não, graças a Deus. Uhum. É só realmente uma interpretação, né, e que a gente possa cada vez mais estar no centro da vontade de Deus, né, em nome de Jesus. Uhum. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço sua iniciativa aí de fazer tanto o grupo geral, né, assim, no sentido da Univesp, do curso, e também ter dado a ideia de fazer o curso, o grupo de estudo bíblico, né, e a Uhum. gente está iniciando aí a leitura de provérbios e tudo mais, então que Deus abençoe a Uhum. todos. Deus abençoe você também, viu? Amém. Deixa eu terminar antes que eu esqueça, Tá? o versículo lá que eu falei, né, Foi, né? o versículo que eu falei é que assim, a Bíblia do Novo, a Bíblia que o pessoal do Novo Testamento usava, Jesus e os apóstolos, era o Antigo Testamento, certo? Sim, é. E os livros apócrifos, eles estão no Antigo Testamento, certo? Assim, os livros apócrifos que eu falo, os 7 adicionados, né? Hum. Por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, né? Os 7 lá adicionados. Sim, sim. Não tem nenhum diferente no Novo, correto? É só, Não só, tive, só no Antigo, né? é. Então, tecnicamente, a Bíblia do Antigo Testamento é conhecida como a Bíblia hebraica, certo? É. Que é a Bíblia dos judeus, correto? Uhum. Sim, sim. Então, lá em Romanos 3, um judeu, que é o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Só que se quiser terminar a gravação, você que sabe, tá? É o melhor terminar, porque senão já Isso. tá ficando muito É, grande já. já ficou muito Vou grande. encerrar aqui. Já tá, já tá mais de 2 horas de gravação.